temos hoje o primeiro convidado sem redes sociais. É verdade, é verdade. Não, eu tive o TikTok, mas Sim. nunca publiquei nada. Sim. Só acompanhava. E o Twitter também tive, mas nunca acompanhei. Nunca Sim, mas escrevi sempre nada. com nomes estranhos, não era... O Sim, TikTok sim, não é sim, Francisco. sim. Não. Pois é isso, mas isso não conta como ter redes. Isso assim toda a gente tem redes. Pois é, só ter acesso a... Nunca estive a escrever nem a... É isso. A existir, não. E este é o primeiro, por acaso, Tony, até vai ser um challenge de... Quando aparece aqui as redes tipo minhas e do convidado... O que é que se vai pôr, né? É um mail, não é? É por questão da Dark Web. Procurá-lo da Dark Web. Esse gajo... Tanto quanto sabemos tem contato. Ou o nickname de um jogo qualquer antigo. Sim. Também não era Também de, não é. de jogos. Não é. Mas pronto, pá, episódio 100 temos pai. Nome do episódio, pai. Portanto, olha, bem-vindo aqui ao meu... Belo nome. Gosto desse nome. Bem-vindo aqui ao meu local de trabalho. É um nome que dá muito trabalho, exatamente. Pois é, pai. Por acaso isso, pá, nós temos aqui até várias vertentes para já. Eu não sei se, sem contar com jantares e almoços, não é? Que isso aí não conta bem. Ou seja, de nós estarmos a falar só os dois, assim horas de seguida, não é? É raríssimo. Foi preciso haver um... Graças a Deus. Felizmente nunca tivemos isso. A coisa tem sido evitada cuidadosamente da minha parte, não sei se da tua também. Não, mas até que chegou a uma altura que um gajo não aguentou mais. Tipo, pá, vamos lá conversar. Vamos lá conhecer-nos então. E então arranjamos aqui um território neutro. Exatamente. Para podermos conversar sobre temas. Mas eu até queria começar a contar desta minha última semana, que não sei se sabes como é que foi, mas foi bastante atarefada. Ouvi dizer que foste a Madrid, foi assim a coisa que eu tive mais a noção, e que já publicaste qualquer coisa. Ok, não é mau. Já é muita Nada informação mal. para mim. Não, mas que me bateram no carro e reboque e acidente. Isso soube do bateram do carro e que veio a polícia e que eles queriam tirar fotografias. Lá que é. A mãe é uma fonte de informação perigosíssima. Sim. Eu também sei que basta contar à mãe depois isso. É duro. Não, mas tive esse... Olha, a semana passada, quando saí aqui de episódio, não é? Saí daqui de episódio, fui ali ao lanche, estou a falar com o André, depois de lanche, estamos a chegar ao carro, nós temos o carro estacionado na avenida, um depois do outro, e de repente eu estou a chegar ao carro e vejo ali um carro já semi-desgovernado, bem, bate num carro, bate no meu e enfaixa-se no outro. Bem, a minha reação foi lá dizer tipo, mas o que é que você está a brincar? A senhora está a brincar? E ela saiu de lá, bem, fiquei logo com pena, que ela saiu uma senhora mais velha a dizer, estou com tantas dores de cabeça, eu fechei os olhos um bocadinho. Ui. Bem, estás a ver este ano? Bem, pânico. Partiu-me ali o para-choque todo, o jante, não sei o quê, e depois começam-se a juntar os populares. Não é? Todas as câmaras municipais têm um certo número de populares que ouve-se o barulho do sinistro, para os acidentes, não é? e vou logo, Está um populado aqui, uma populada ali, um cão, que também, o cão também de mãos nas cães. costas a ver, e de repente o senhor, esse popular, vai ao carro dela, estamos ali naqueles 3 minutos primeiros de coisa, e diz-lhe, olha minha senhora, mas atenção, que aqui o bebê está a chorar. Ei, ou seja, ela estava ali com uma criança no banco de trás, a conduzir em estados aceleradíssimos. Ei. Com a criança atrás, e depois ela estava em pânico, e eu, em vez de, aquilo chateou-me, pronto, partiu-me o carro, claro. Mas ao mesmo tempo também me senti um bocado maduro, no sentido de, tive mais empatia por ela do que... É bom. Não é? É bom. Porque a pessoa dar mais importância mas o que é que eu pensei logo? ao que se passa com os outros do que ao que se passa connosco. É positivo. É criativo. Às vezes pode ser um bocadinho um motivo de sofrimento, mas é criativo. Mas aqui tive essa... Ou seja, primeiro tive aquele choque, mas depois pensei, bem, isto, pronto, vai para reboque, vai seguro, vai merdas, não sei o quê, mas ela é que está... Eu imaginei, aquilo era o neto dela, ela a ligar à filha, a contar isto, e a filha a dizer, tipo, nunca mais guias com o... Pensei logo nisto, logo ali no momento. Claro. Mas não ouviste não. a filha a dizer coisas. Não ouvi, mas ela estava... tenho que ligar à minha filha, ela agora está não sei o quê. Não sei, senti ali um pânico dela maior do que o meu pânico de ficar sem carro. Claro, era uma coisa material e a outra era uma coisa emocional. Era vida. Forte. E depois, até posso começar com esta pergunta, que é, vem agora a questão do reboque, do seguro, do acionar, da declaração. Estes procedimentos para ti são automáticos? Não, nada, pelo contrário. Não tenho nenhuma coisa dessas automática. Essas coisas burocráticas e tratar, tenho de fazer sempre um esforço normal de parecer que estou a tratar com normalidade essas questões. Pois é, isso é que... São uns pincéis complicados, é preciso uma pessoa ir informar-se. Agora, uma pessoa hoje em dia com o seguro, telefona para o seguro... Mas eu nem sei, por exemplo, o reboque, eu liguei para o reboque a pensar, ok, vem cá buscar, mas depois
Eu pago ou vocês coordenam com o Ou seguro? telefonas, pois, exato. Telefonas Estas dúvidas, não é? para a proprietária do veículo, isto é, lá para a marca. sim. Para a marca. Eles hoje em dia têm todos os sistemas que vão buscar, fazem. Tem muitos esquemas desses montados. Sim, mas eu, por exemplo, liguei para o reboque sem saber e depois é que ele... Não, isto está na garantia. Isto está no seu seguro. Você pode chamar Pois o é reboque isso, é sem isso, pagar. é Eu, isso, pois é, isso, então é venham exato. buscar e leve para a Mafra. Pois, eu já sei isso sem saber, é isso. Já sei que há uma coisa assim que, essa aí. Pois, que eu eu não estava vou ali- agora escolher um reboque e depois tinha de fazer um concurso público para ver qual era o reboque. Sim, que o estava reboque certo e dentro aceitável do- e tal. Não, eu por simplesmente sei que há ou para o seguro ou para a Volvo ou para a Tesla ou lá para o que for. Lá telefona-se e para, eles- as tuas merdas. Exatamente, eles tratam. Lá para o- eles Sim, eles sim, tratam sim. um gajo, é pá, olha, acabou-se aqui, não sei o quê. Depois há as pessoas que têm o ACP, não é? Que tem aquele sistema que é a Instituição Nacional Automóvel Clube Portugal. Mas é uma coisa mais 1500 e tal, já deve. É, não é? É tempo Isso das já não se descobertas. usa hoje É em dia. tempo das descobertas. Mas, por exemplo, para mudar navios, naus, para naus é muito bom, porque o ACP traz. Para isso eles estão sempre... Estão sempre, estão vai sempre ali da ativos. rua do Arsenal ou qualquer coisa assim fazem. Mas depois, por outro lado, gostei. Agora estou com o chamado carro de substituição, não é? Sim. Que nem é. Tipo, aluguei outro porque eles iam demorar. Mas pronto, aluguei um carro e tu também não gostas sempre da sensação de novo carro, novo gajo. Eu também sou um bocado um novo gajo agora com este novo carro. Um bocadinho. Porque estou com um novo carro, para já eu gosto sempre de sentir que qualquer carro que eu pego um gajo sabe guiar, que isto aqui é ridículo, claro que sabe guiar, mas um gajo senta às vezes, estou tão habituado ao meu, será que agora dão-me um novo e eu percebo como é que ele é de tamanho e manobras, mas meti-me e pá, estou um novo gajo. Estás na boa. Sim, desde que não seja, por exemplo, uma mudança de. Com mudanças sem mudanças, automático. não, isso claro que elétrico não. sem ser elétrico. Essas coisas acho que precisam de. O resto é um bocado indiferente. Já está impensável agora. Ou se for um autocarro, também é difícil. Sim, passar diretamente para o repente autocarro. para os pesados, não é? De repente chegar com coisa da Carris. Olha, agora Pá, deram-me substituição este. deste. Estou a trabalhar na Vimeca agora. Ou o trator, ou o Caterpillar. Então o Caterpillar é mais complicado ainda. Para poder- Uma das minhas grandes paixões de infância. Era. Caterpillar. Brincavas muito com o Caterpillar. Um gajo fazia grandes brincadeiras na terra, lá em Trás-os-Montes. Fazia-se grandes brincadeiras. Eu até já falei disso aqui, no outro dia vimos aqui um vídeo que era uns gajos que têm um podcast que são 5 gajos, assim, tipo, pá, beijola, à volta de uma caixa de areia, e o que eles estão a fazer está uma areia ali com construções, e eles estão todos com bulldozers telecomandados e estão a falar e traz-me uma jola, e o gajo vai com o bulldozer, pega numa jola e leva até o outro lado do estúdio e dá-lhe a jola. Já é muita tara. Isso é muita tara. Mas está bem, eles curtem isso, mas é muito alucinado um gajo a fazer isso. É mesmo já para likes. Epá, sim, é pelo conceito. Mas pronto, e depois, continuando nesta semi-maré de azar, não se pode dizer maré de azar porque tenho uma vida que tudo... É tudo dentro de os chamados problemas de primeiro mundo. Certo. Não é isto aqui, é tudo. Certo. Isto é muito primeiro mundo. Indiscutivelmente. Não, mas que, pá, cancelaram-me o voo, que era uma coisa que nunca me tinha acontecido. Já tiveste ou não? Voo Não, atrasado sim, cancelado mesmo definitivamente não. cancelado é duro. Mas mais uma vez, estava tudo lá no balcão a protestar com o gajo e não sei o quê. E eu mais uma vez Estavas pensei, do lado do gajo. Tiveste para Coitado passar do para o gajo, balcão. Preste-me o chapéu. Deixa aqui. Opa, ó senhor, desculpe lá, então você não compreende. E iniciámos ali uma conversa com eles e tal. As pessoas até diziam, opá, ainda bem que me cancelaram. Olha, o senhor agora fez-me pensar, ainda bem que me cancelaram, que eu ia para lá chatear-me, agora ficar descansado em casa. Mas é que é isso, eu vejo ali, coitado, está ali o gajo com o chapelete dele a tentar justificar-se a todas as pessoas, a dar aqueles formulários de Real, coitado. para as pessoas protestarem e para ter o reembolso, a fazer não sei o quê, explicar depois tipo uma mulher lá a chorar com o filho porque não sei que bem. Há sempre pessoas. Também são destacadas pela Câmara Municipal, essas pessoas. Fazem parte tudo sim, da... Faz parte daquele grupo de pessoas que são destacadas por vários acidentes e incidentes. Mas há sempre constantemente. Portanto. Pronto, mas um gajo cá está, pá. Continua aí. E esse era o voo o quê? Madrid-Lisboa? Era o Lisboa-Madrid? Madrid-Lisboa. Era o Madrid-Lisboa. Se foste vir à noite, pronto, fiquei lá mais um dia. Dormiste em Lisboa? Em Lisboa, em Madrid, digo. Dormi em Madrid. Dormi bem em Madrid e pronto, pá, e foi isso também. Foste a um restaurante? Bem, bom, por acaso tive um jantar tristíssimo. Comi lá num hotel um polho com batata. Pá, por acaso, olha, até te posso mandar para aí. Posso-te mandar porque é uma fotografia nojenta que acho que todos podemos ver agora e é que nem fiz essa... fotografia de gente, toda a gente gosta. Não, porque foi aquela... Epá, não vou agora gastar... É que tive de comprar hotel, mais voos, não vou agora jantar fora. Agora estou em... Sim, agora era para despachar. Sim, agora é para despachar. Deixa-me mandar-te aí, já agora vemos já aí. E depois pronto, podemos falar de coisas menos interessantes como... Além do polho. Além do polho, yeah.
Pá, um polho deste com aquele molho ali de... Estação de serviço. Yeah. Pois, é um bocadinho. Colibri. É, colibri não é os melhores. Exato. Mas é. Colibri. Ainda dentro da linha, ainda são os mais. Então tiveste jantarinho de voo cancelado? Sim. Epá, já que um gajo está com Triste, voo triste, cancelado, olha, triste, pá, triste, come esta triste. merda também e... Está bem, mas foi bom, Madrid, isso é que interessa saber. Se Madrid, se Madrid a parte foi. se deu esta história, se foi Sim, bom ou sim, não, Foi? muito Foi produtivo. produtivo, pois, isso é que é. Muito produtiva e... O produtivo é que uma pessoa tem de sempre fazer as contas. Se foi produtivo, se não foi, é uma chatice. Se foi, Sim, não, compensou. foi são Acaba... pequenos custos acessórios secundários. Estes Sim, programas. não, compensou. Se agora me dissessem, se me tivessem dito previamente, olha, a nível de produção vai acontecer, vais conseguir isto, mas ao mesmo tempo Vais vais ter perder de um ir lá. voo, polho assado e gastar mais X, eu dizia, ok, seja. Aceitável. Aceitava, por acaso Mas aceitava. eles deviam fazer isso, mas eles não fazem. Os gajos nunca se lembram Já, disto. nada, não, porque os gajos muito- gostam da surpresa, gostam daquela Claro. coisa de ver a pessoa um bocado aflita e tal. São a pessoa, então agora é que é para dizer que vai cancelar. Tem graça Não, nenhuma. os gajos são muito a posteriori. Não, tem de ser depois. Os gajos são muito a posteriori. Funciona muito assim. Mas pronto, o que é que nós podemos falar aqui? Coisas, por exemplo, que eu... Poucas coisas. Também são poucos anos. Os São meus são poucos anos. pouquíssimos, não é? Sim, Deve sim, ser o sim. gajo mais novo que alguma vez se sentou nesta cadeira. Também, mais outra. Pois é. Deve ser o gajo mais Yeah, novo yeah. que se sentou nesta cadeira. E o gajo mais novo tem tipo menos de 32 a seguir. Tenho seguramente o dobro de qualquer gajo que esteve aqui. Não o triplo, mas o dobro. Não. Agora não podemos fazer estas contas altas. Estas Sim, contas fazem pois só é. Não, genericamente. isto é genericamente. Mas se um gajo pensar ali no Armando, no Jiggery Johnson, dá para fazer mais do triplo. Isso. Até, pronto, eu consigo dizer o Mas multiplicador eu da tenho conta. uma coisa em comum com ele, por acaso, agora que chamas o Gigri Johnson. É que tenho uns sapatos que tu me deste, tal como deste o piso, o meu piso. Exatamente. Foste tu que me deste, tal estava como a deste a ver ele. Eu estava a reparar no piso, por Foi acaso. o Pedro que me deu e eu uso agora sempre. Pá. Em tribunal toda a gente a invejar. Toda a gente a invejar. Espetáculo. Isso aí é bué da bom. Estão os outros advogados com aqueles sapatos. Tudo com aqueles sapatos insuportáveis. E eu disse, epá, isso como é que é? Às vezes me diz, isso não tem o fio a cair. Não, não é mesmo assim, isto é um estilo. E está de Solomon nos tribunais. Não é? Funciona perfeitamente. Claro, e eu tenho a certeza que os outros gajos ficam ali com inveja a olhar, porque estão ali com aqueles ortopédicos ou estão com aqueles sem com Pois. aqueles berlocos, não é? Desconfortáveis até. Então, pois, exatamente. Então, aqui- com o clássico. Pronto. E, portanto, tem um bocadinho mais de abertura. É uma coisa. E tu- Mas é assim, tu dás isto sempre. Eu tentava pensar se hoje darias outra vez sapato. Podes virar para trás. Vou espreitar. Pelo sim, pelo se há não. mais uma caixinha de sapatos ou não. Não sei se. Não, se- e isto aqui é o ideal que acaba o tribunal, tem tempo livre, vão fazer um trilho. Pela Exatamente. serra, tal. Já Não, estás pronto, e como é que estão eles? Eu chamo o joguinho judicial, que já é descer os tribunais, são para não sei quantos andares, faço sempre, não vou pelo elevador e vou a pé, faço o joguinho judicial. Quando não estou muito carregado com dossiês. Pois Sim. noutros, vem o elevador que dos tribunais, que vem sempre imensa malta, com ar séria, com aquela coisa toda, não sei o quê, e há sempre aquela pessoa que vai entrar mais, epá, ainda dá o peso. Eu digo, dá, que isto aqui não pesa consciências. As pessoas nos tribunais, que está tudo com um bocadinho tenso. Uma das grandes frases dessas pequenas de bolso É. que foste criando, que é uma imagem de marca. Não é? Eu- é a imagem eu- de marca. Eu gosto de fazer sínteses. Gosto de fazer sínteses que seduzam toda a gente, o máximo de público possível, que tenham alguma ironia e humor e que não agridam, mas também não sejam inócuas. Haja sempre qualquer coisa. Uma ligeira provocação, Escorrega não é? um bocadinho, pois, que é para Ou ser um bocadinho. ter aquele impacto. Pois, ser útil em termos. Eu acho que uma muito boa, que há umas que eu se calhar já comecei a usar tuas, mas há outras que ainda não consigo, porque é mesmo de pessoa mais vivida, não é? Que é, por exemplo, aquela coisa de fim de refeição, estamos com o café e vem alguém perguntar se quer açúcar. Então sabes o que é que dizes ou não? Não, já Não sabes o que é que dizes? Não. Ah, Dizia. Agora já não digo tanto. já não tem? Já não. Já passou essa aí. Já Epá, testaste, houve já estas resultou, frases. não é? Exatamente, isto tem uma coisa. Pois é. É assim, para doce já me basta a vida. Que é uma grande clássico. frase, porque É um clássico meu, mas eu agora já não uso tanto, porque acho que já estou a repetir, e portanto, a certa altura. já uma está pessoa público que conhece, se Já calhar, está, não é? já O público já conhece e já vai... E depois já sou conhecido. É o senhor da vida doce e tal, já é um bocado irritante. Percebo. Não, Pois. já não digo tanto essa frase, por acaso. Mas digo ainda digo. Também depende da interação. Eu que eu Há uns gosto que muito é puxam da isso. interação, de criar. Eu tinha essa história que vocês apreciavam quando eram miúdos, tu e a Luísa, que era nos restaurantes, ou nos cafés, ou no, sei lá, nos hotéis de qualquer sítio,
que é conseguir uma interação com o empregado, com o funcionário, até o fazer rir. Porque há muitos que não percebem e estão ali e vocês viam os meus esforços a tentar ganhar o público, não é? E para certa altura, eu lembro-me de tu dizer assim: pai, conseguiste. Que é quando conseguia, mesmo que a certa altura o empregado já estava em diálogo e tinha achado graça e tinha percebido Sim. uma ironia. Às vezes não, às vezes eu digo coisas que ninguém percebe, nem eu próprio, mas enfim, ali é mais chato. Às vezes Porque é há chato. empregados que podem ter um bocado aquela capa de acharem que isto, ele disse isto, mas nem é para rir, vai Claro, pensar que eu estou a gozar ou exato. que eu não. Implica quebrar algumas convenções, que é Exato. o que eu acho graça, porque no fundo uma pessoa depois quando quebra as convenções vê que são convenções e as convenções são para quebrar e para existirem, que um gajo não pode acabar com as convenções, mas convém conseguir ultrapassá-las de vez em quando, não é? Fazer essa... Passar o risco para percebê-las. Sim, e isso é mais uma das várias características que eu fui percebendo ao longo da vida que achei que eram minhas e que percebi que eram tuas. Herdaste. E que herdei. Eu fui ao notário. Tu meteste esta aqui nos registros. O notário disse assim: e mais deixa, meu filho. Com pequenas ironias para funcionários de Curta. forma. Exatamente. Eu também assim. gosto sempre dessa. Nós repetimos sempre um bocado as coisas dos pais. As pessoas às vezes são mais revoltadas contra os pais e contra as mães e que mais se querem definir por oposição a, muitas vezes vão reproduzir exatamente os mesmos mecanismos, as mesmas asneiras, as mesmas limitações. É um bocado inerente o avanço da humanidade é lento e às vezes é um recuo. Não é? Às vezes não é grande. Mas tu tens alguma que digas ou que faças percebes que é claramente tipo, ui, isto era o meu pai. Assim de... O meu pai era muito acelerado também. E tinha aquela porreira que era quando. Isto é em 1500 e tal, e, né, também no tempo das naus, não é? E Sim, portanto sim. andávamos de carro, não havia autoestradas, nem sei lá, até Vila Franca de Xira haveria uma autoestrada. E o meu pai ia a guiar, nós éramos 9 irmãos, não é? Portanto era uma canalha muito grande. Eu era o 8º, já estava lá no fim, já ninguém ligava. Mas íamos os mais novos, íamos lá atrás no carro e íamos sempre a pressionar para o pai andar depressa. A mãe tentava travar, enfim, as funções habituais. E o pai tinha uma frase porreira que eu gosto. Não, eu não faço assim já, mas que era: carro avistado é carro ultrapassado. Porque um gajo ia na estrada, não havia tanto movimento assim, e havia uns carros... Qualquer vislumbre, ui, já vou buscá-lo. Aquele já está. Era assim. Não, o que eu tenho mais... Não, quem ficou com isso até foi mais a mãe. Pois, a mãe é mais acelerativa, é verdade. A mãe é que tem essa aí. E é verdade, nesse caso é. Mas não tem, quer dizer, o que tinha mais, se ouvir hoje em dia, e as pessoas conheceram o meu pai e tal, e que dizem mais próximo, é uma certa espontaneidade, um certo riso, uma certa... bem, eu tenho a sensação que é melhor estar bem disposto que mal disposto. Tenho esta sensação cá dentro íntima que é melhor um gajo... se eu estiver bem disposto, se tiver... As coisas estão melhores. Tudo acaba por... Não vale a pena e tal. E também, eu acho que o meu pai também tinha essa coisa, enfim, vendo retrospectivamente, que é uma pessoa não sofrer por antecipação. As coisas quando acontecem, é claro que uma pessoa tem sempre os riscos daquilo que anda a fazer, mas não sofre por antecipação, não está a pensar e se. Não vale a pena, não tem interesse nenhum, um gajo não altera, não tem vantagem nenhuma e, portanto, o sofrimento por antecipação é uma coisa que está muito espalhada, não é? Está muito espalhada. As pessoas sofrem muito por antecipação, desgastam-se imenso. Uma pessoa tem sempre de estar a dizer, eu então na profissão, como advogado, não é? As pessoas, isso não sei o quê, isso não sei, desculpe lá. Estamos agora aqui, o que é que me está a perguntar se não sei o quê? O que é que isso interessa? Pode nunca acontecer e estamos agora a gastar neurónios com isso, porque estes neurónios é uma coisa limitada. E eu já estou numa idade em que eles estão a queimar a uma velocidade louca. Não me faça gastar neurónios numa hipótese que agora lhe veio na cabeça porque quer preocupar-se e tal. E acho que uma pessoa... Mas até se calhar não será uma coisa mais... Eu tenho um bocado de dificuldade em aceitar estas coisas que é, esta geração é mais assim, esta geração... Não há saco não nenhum. É? Porque isso aí... Não há saco nenhum de gerações. Essa história, quer dizer... É evidente que uma pessoa ser velha ou ser nova é diferente a maneira como encara as coisas. Claro. Uma pessoa ter experiência de vida leva a olhar ou a vestir os acontecimentos com outras roupas que se uma pessoa não tiver, porque nem sequer conhece essas roupas. Agora, as gerações não, isso é uma treta. É como que havia uma idade do ouro em que as vacas gordas. É uma treta. Isto foi sempre igual. Tem roupas diferentes.
têm ambientes diferentes. Agora é com a internet e com todas as outras coisas que quiseres e com as redes sociais, como antigamente era com os boatos que corriam entre as pessoas e que não sei o quê, como era na aldeia não sei o que mais. E depois o sentimento humano e as vivências humanas são semelhantes, quer dizer, o amor, o ódio, a inveja, o ciúme, a raiva, a generosidade, tudo isso existiu há milhares de anos. Nos egípcios também é só o havia packaging que está diferente de todos esses... Eu acho um bocado. Depois não há grande evolução. Claro que houve evoluções grandes culturais, quando surge o cristianismo ou quando o budismo começa na Ásia, essas coisas vêm transformar a visão geral que as pessoas têm da vida. E isso espalha-se e, portanto, isso tem vantagens, não é? Não temos propriamente os mesmos raciocínios e a mesma maneira de encarar do que antes, por exemplo, do tempo do Antigo Testamento, antes de Cristo ou depois de Cristo. Por exemplo, isso alterou, penso eu, substancialmente em a maneira de encarar. Sim, o que estava encarar mais a o falar... outro, aquela ideia de, em vez de levas uma bufetada, tens de dar outra bufetada, oferecer outra face. Não é fácil a pessoa fazer isso, e é de alguma maneira alegórico, mas tem a ver com essa compreensão que tu estavas a dizer ao princípio, que é um gajo olhar para o outro. Sim. Um gajo ver o gajo atrás do balcão, este gajo com o chapelinho e tal, o gajo é que é o herói. O gajo é que é o herói. É um gajo às vezes perceber que as vítimas são os heróis. Exato. É porque é um bocado essa falácia de, bem, esta geração, um gajo agora vê vídeos de 1950 e são pessoas mais velhas a quem sabes, pois agora esta geração tal, nós de antes e em 1950, ou seja, depois em 70 falou-se ao contrário e agora da outra. Eu lembro-me de ler um livro do princípio do século passado, portanto, 1900 e pouco, em que uma senhora, ou não sei, já não sei, que era um escritor, se queixava que os legumes já não eram como antigamente, porque os legumes que vinham de Bela já havia não sei o quê, não sei o que mais, já não eram como antigamente, e que antigamente é que era bom, não sei o que, lembro que era em uma 1910. coisa, para 1900 e pouco, era uma vergonha. Isto o ser humano está sempre, é muito limitado, isto é, no fundo, olha, é das frases minhas, Deus quando criou isto, como todos sabem... Porque só há duas coisas que são infinitas. É esta? Essa não é minha. Essa não é minha. Isso são frases, isso é uma citação que dizem que é do Einstein. Dizem que é o universo e a estupidez humana. Exato. Sim, e depois que acrescenta ainda, e quanto ao universo não tenho a certeza. Pronto, mas não era essa ideia. Eu estava a dizer outra da... Agora já a limitação de ser Deus, limitado. quando fez, toda a gente sabe, não é? Penso que as pessoas que virem o podcast saberão isso, não é? Que Deus, quando criou o mundo, o homem foi através do barro, tinha ali um barro ali ao pé e fez o homem. Mas só que o barro era um bocado ordinário. Quer dizer, o gajo não escolheu uma porcelana, uma coisa de alta qualidade, escolheu um barro um bocado, era o que tinha à mão. Era ali a matéria-prima. É muito resistente. Nós aguentamos muita coisa. Muita coisa. O corpo físico e psíquico aguenta muita coisa. Mas não é grande qualidade isto. Quer dizer, isto no fundo, isto quando puxa para fazer asneira, faz asneira, quando puxa para fazer mal, faz mal. Agora, não há dúvida que é resistente, tem uma grande capacidade. Estamos cá há uns anos já. E depois tens, já agora nessas da criação do mundo, que faz parte da minha antologia das criações do mundo, é quando Deus estava a criar o mundo, estava a terra a girar lá embaixo, não é? E Deus tinha um saco com o bom senso para atirar para o globo. Mas aquilo está a rodar, como sabes, eu não sei qual é a percentagem de água que há na Terra. É 70%, 80%, olha lá que é. Bem, e Deus então agarrou no bom senso e atirou assim, quase tudo no mar. Quase tudo no mar. No fundo, aqueles peixes de águas profundas, aqueles que o gajo vê com aquelas luzes desses gajos. Bem, não discutem nada, um bom senso, os gajos, vamos para ali, vamos. Está bem, e nunca... Foi tudo para o fundo. Está quase tudo lá, eu tenho isso. Mas isso são coisas que eu estudei, não é? Por acaso, uma história muito boa, agora está a dizer os gajos não discutem, é aquela... aquela é sensacional. Essa é muito história boa, pá. É um clássico, que era um gajo, já com avançada idade, e os amigos... era um gajo com um ótimo aspecto de saúde, porreiro, sempre boa disposição, e o caralho, malta... Um dia estava ali um grupo ali a falar, diz lá, mas qual é o teu segredo? O que é que tu fazes? Tu comes isto, não comes aquilo, fazes como é que é e tal. E tanto insistiram que sabes o que é? A coisa que é. É que eu nunca discuto, não estou para isso, não discuto. E há um desgaste que diz assim, mas não pode ser só isso. E diz ele, talvez não. Esta aqui é uma sabedoria. Por acaso contei essa no outro dia, fui apresentar um livro do Germano de Almeida, que é um escritor cabo-verdiano muito bom.
E então contei essa e foi um sucesso. De facto, Esta história. partiu, Epá, não é? muito Esta mal. partiu. Ele próprio disse: realmente, talvez não. A ideia do conceito de uma pessoa poder arrumar com o que estão aqueles todos ali a crescerem, talvez não. A brincar, essas apresentações do livro também são um bocado. São ali. Aquilo foi quanto tempo? A São apresentação? eventos. Ou seja, a tua. A minha, portanto, aquilo tem A tua intervenção. O primeiro é o editor. Não, primeiro era lá da Casa de Cabo Verde, depois era o editor e depois fui eu. 20, 30 minutos. Não pode ser muito tempo, porque senão é uma chatice para as pessoas. Estar a ouvir uma pessoa mais de 15 minutos é excessivo, na minha opinião. Eu sempre que sou convidado para coisas... Essa frase sai num bom timing, porque eu acabei de lançar o meu solo de 1h15. É completamente diferente, porque isso é um espetáculo. Não, claro, Isto é estar uma pessoa a falar sobre um tema específico e tal. Não, isso é um espetáculo. O espetáculo pode ser muito, muito grande. Agora, uma pessoa a falar sozinha, a debitar informação ou conhecimento, é um saco Pois é, enorme. sim. A debitar conhecimento, então. Quando Estás a ver? Um gajo apetece logo debitar. furar o balão. Se aquilo se estoura. Mas se um gajo pontuar esses 20, 30 minutos de conhecimento com estes pequenos. Tem de ser, ditos, isso é essencial. Não é? Para o ritmo. Isso aí Claro. tem de ter sempre que eles chamavam antigamente umas buchas, tinha de ter sempre umas É, coisas. meter uma bucha. Sim, meter- hoje em dia acho que a bucha ainda. Ainda se usa bucha, eu acho que bucha já não. Antigamente Epá, eu diria era hoje- a bucha e estica. Era, Mais. eu acho que é mais meterem uns milhos ao meio. Milhos, pois, exatamente. Milho frito já. Com o milho percebe-se bem. Mas por acaso, podemos falar, eu acho que nunca soube. Sim, ainda não falámos, portanto, eu acho que Acho que podemos começar a falar. Acho que é uma boa ideia. Agora é uma sugestão. Olha, Agora até me que vou já- sentar melhor. até- Se vamos falar, então pronto, então diz lá. Não, Estou nessa. porque podia ser interessante dizeres qual é que foi gatilho para ser advogado, que eu não sei. De interesse. Se houve assim um. Isso é uma visão mitificada, ser um gatilho. Não houve um gatilho. É por exclusão de coisas. É mais por exclusão. Portanto, eu, na minha família, os rapazes tiravam cursos. Portanto, já havia essa predisposição para tirar o curso superior. E, portanto, dentro do curso superior, naquele tempo havia, não sei que hoje em dia como é que é, mais ou menos, mas havia letras e havia ciências. Uma pessoa ou estudava ciências, matemática, física, não sei, ou ia para letras, dava basicamente história e direito. Isto é tudo 1500. Temos de situar-nos na altura. Sim, não, as pessoas já estão na Já estão naquele cronologia, tempo. E, certo? portanto, o que é que acontecia? Para um gajo como eu, que não sabia fazer nada e que não tinha nenhuma especialidade, o mais fácil era direito. Direito não é preciso saber nada. Um gajo marra um bocado, decora umas coisas e depois é uma questão de pensar. É uma questão de... É fácil. Um gajo de direito... Depois um gajo com direito pode fazer tudo, praticamente. Tenho alguma dúvida se dê para fazer operações cirúrgicas, um gajo se pode lançar a operar, mas um gajo que licenciou em Direito faz tudo. Mas a única coisa que não pode acontecer a uma pessoa que se licencia em Direito é deixar o bom senso cair na parte da água, não é? Mas eu não estou lá como ajudante de Deus. Olha, Deus decidiu, faz o que quer. Não, é difícil. A questão da utilização do bom senso na existência é uma questão complexa, porque às vezes é preciso não haver bom senso para ser produtivo dentro daquele conceito de produtivo e de criatividade. A criatividade e a originalidade e a novidade e a transformação do real, tudo isso que é importante e que é interessante, não resultam necessariamente do bom senso. O bom senso muitas vezes é excessivamente conservador e receoso da mudança. E é preciso haver pessoas que fazem as coisas fora do sítio onde deviam fazer. Porque se não houver essas pessoas, que são pessoas, como hoje se diz, disruptivas, são pessoas que alteram a realidade, mas muitas vezes também fazem as neiras, porque também não é possível ser equilibrado, porque se uma pessoa não tem bom senso e está a pôr em causa, depois também não é equilibrado ao fazê-lo. Portanto, às vezes uma pessoa até se irrita, mas também não precisavas de... ou não sei o quê. Não, se calhar foi preciso para mas depois chegar a... É preciso, quer dizer, às vezes é preciso ser excessivo para se fazer menos do que aquilo que se fez, porque tem de se ir além. Portanto, no bom senso é uma coisa que há pouco, e faz muita falta, como é evidente, o bom senso. O bom senso é muito útil para introduzir em certas fases dos processos existenciais. Em certos momentos é preciso bom senso. Mas se um gajo tiver sempre bom senso... É um também chato. não vai lá nenhum. É um chato. Basicamente é um chato. Um gajo sempre com... mas não... Por isso é que se calhar Deus, quando se salpicou com você, até sabia o que é que estava a fazer. Sempre. Não é? Deus sabe sempre o que está a fazer. Nós é que não percebemos. Sempre. Isso eu tenho essa ideia que sabe completamente. E é giro. Pronto, eu sei
o tom em que tu dizes, mas há muitas pessoas que não sabem, que podem achar que de repente és um crente com estas. Eu não sou um crente, claramente não sou um crente, mas não tenho nada contra Deus. Quer dizer, estás a perceber? Não sendo um Nada crente, contra. Não tenho nada contra. Acho que é um conceito. Há pessoas, eu respeito um bocado. Hoje vinha a pensar nisso por causa de outra história. Há pessoas, sei lá, que têm a fé. Têm fé, por exemplo. Eu não tenho fé. Fé que é acreditar em Deus, é ter fé. É uma pessoa pensar que para já que existe esse mundo para além deste, porque é um outro mundo, não é? É um mundo que não é visível e que as pessoas relacionam-se com ele tal como se relacionam com este mundo físico, não é? Não, e até lhes dá uma segurança para este. Que é depois, todos eventualmente, bater o outro. todos nós temos zonas intermédias de religião, como sejam as superstições, seja como seja nós falarmos com objetos ou falarmos com pessoas que já morreram, falarmos no sentido de queremos dialogar. Quer dizer, todos nós temos zonas intermédias. Isto não é preto e branco, quer dizer, nem é religioso e ateu ou agnóstico, ou lá como que seja. Não é obrigatório. Agora, eu não tenho fé nenhuma. Não vendo a figura de Deus, um gajo pode ver outras... São milhões de coisas. São milhões de coisas. Outras Um gajo, energias à claro volta. que é divertido ver Deus como aquele velhote. Sim, as barbas e os chinelos. Isso é sempre bom. Já na Monty Python. Sim, aquela figura... Já é giro, mas pronto. Sim, eu até não sinto sou. que mesmo quem acredita em Deus já nem é bem esse. Não é? Esse gajo já está um bocado ultrapassado. Essa figura do na cadeirona lá em cima. Mas hoje em dia, por exemplo, a lógica, por exemplo, que está a vencer na América mais tradicionalista, vem para vir dar lugar aos criacionistas, aos que acham que Deus criou mesmo o mundo em 7 dias ou 7 dias. Há pessoas, como há tipos a defenderem a Terra plana, como há tipos, quer dizer, hoje em dia isso vai tendo mais peso, vai tendo mais em lugares mais teoricamente respeitáveis, ou de poder, lugares de poder, não é? Os conspiracionismos hoje em dia estão em grande... Estão na maior. Estão aí à vontadinha. E é fascinante o conspiracionismo. O que é um bocadinho angustiante, não é? É um bocadinho angustiante nos termos das liberdades das pessoas. As pessoas perdem a liberdade em acreditar, em deixarem-se dominar por certas coisas completamente afastadas do que a ciência diz, não é? E, portanto, negam a ciência e a ciência trouxe-nos muitas vantagens, não é? A ciência trouxe-nos algumas vantagens, nomeadamente quanto à saúde. Sim, o problema dos conspiracionistas ficarem muito à vontade é que começavam a dizer, será que o homem foi à Lua? Ou pronto, ou esse tipo, ou mais o da Terra plana, que é mais um óbvio, que de facto o da Lua, um gajo não sabe bem. Mas pronto, o da Terra plana. Mas a certa altura, o problema é que quando já está literalmente contra a ciência e esses gajos já estão quase num sítio de destaque demasiado elevado para o quão contra a ciência. Pois é isso, mas é isso que está a acontecer. É esse movimento estranho que nós estamos a viver, uma espécie de revolução cultural, um bocado ao contrário do conceito de outras revoluções culturais, que é essa revolução exatamente essas visões mais conservadoras ou mais tradicionalistas, mais às vezes até místicas, com um misticismo um bocadinho distorcido e com essa função quase de superstição, ou não sei muito bem como dizer, mas à volta da negação da evidência, e isso dá uma certeza às pessoas, as pessoas sentem-se fortes por estarem a afirmar isso, porque depois são aqueles que são rejeitados ou que são perseguidos, e isso cria-lhes uma certa aura de mártir, de serem contra o sistema, e isso dá-lhes mais força e cria-lhes mais convivas para aquele ambiente um bocado... Sim, como estão todos contra eles, ainda estamos mais fortes, ainda estamos mais... Isso é um dos mecanismos da existência, e é um bocadinho, às vezes, cansativo. Eu, por exemplo, nos tribunais tenho muitas histórias dessas, e agora estou com um julgamento a correr à volta de pessoas que eram contra as vacinas e que eram contra totalmente contra as medidas da Organização Mundial de Saúde quando foi do Covid e à guerra. Porque uma coisa é haver dúvidas e haver e questionar essas coisas, outra coisa são aquelas pessoas que vão num crescendo e depois criam circuitos fechados e criam pessoas que pertencem às mesmas seitas. E isto há uma tendência hoje em dia um bocado para seitas, não é? Para pessoas que estão... Porque as pessoas ficam satisfeitas de ouvir aquilo em que acreditam. Não é? Uma pessoa não gosta de ser posta em causa. É por isso que depois uma pessoa nas redes sociais
terá tendência, por exemplo, Claro, eu só quando ver tinha, agora acabei há pouco tempo com o TikTok, já estava farto de ouvir o TikTok, mas ouvia muito tempo as coisas sobre o Trump, sobre a América, sobre questões de política internacional que me interessavam. Bem, e a certa altura é uma canseira, porque como eu me interessavam uns, a certa altura já só havia informação nesse sentido. Portanto, só havia coisas... Bem, já era breaking news. Lá vinha uma chachada que era a 10ª vez que me diziam a mesma coisa. Mas se uma pessoa for crente, está contente com aquilo. Claro, e aquilo porque ainda dá mais estão-te força. a dar um sorvete. Olha, mais um, estás ali todo satisfeito. E isso é que uma pessoa... Portanto, eu parei aqui há pouco tempo, decidi agora desintoxico. Sim, Vou porque passar. porque Vou a passar Mafalda- outras drogas. a malta fala de os jovens viciados em redes e TikToks e não sei o quê, mas não são só os jovens. Claro. Todas essas distinções só geracionais são um bocadinho... são, por um lado, verídicas, mas depois são um bocadinho artificiais. Também tem a ver com todas as generalizações. As generalizações são sempre um bocadinho coxas, não é? Porque quando se generaliza, opa, há sempre coisas que ficam de fora, há sempre coisas... Uma pessoa pode dizer que tendencialmente é evidente que quem está mais nas redes sociais são jovens. É evidente que são mais. Agora, não são os jovens só que estão nas redes. Não, nem é. Eu acho que até é difícil. Por exemplo, o TikTok tem completamente os dois lados. Tem lado de jovens e tem completamente lado de malta mais velha. O Facebook, Deve ter, talvez. hoje em dia, um gajo associa a malta Facebook- mais velha. Foi- O sei. Twitter é tudo. O Ou seja, Facebook já havia na altura das descobertas. nas naus. Não, os gajos estavam sempre. Quando estava a chegar ao Brasil, estavam a Estavam fazer em- no estavam Facebook em posts. a pôr aquela data do aniversário do Pedro Alves Cabral, não sei o que era a malta toda a mandar. A dar os parabéns. anos no mural do Alves Isso- Cabral. Isso era muito. E de casos de advocacia, agora, recentemente, porque há uma coisa interessante que é a tua carreira de advogado sempre foi independente, ou seja, nunca estiveste ligado aos chamados grandes grupos, não é? Aos grandes escritórios. Pois eu sou um advogado liberal à antiga. Sou daqueles advogados, pronto, tenho um escritório pequeno, não tenho um escritório grande, não trato todos os assuntos. No fundo, os escritórios grandes é como aos supermercados. Tem todas as variedades, tem todas as especialidades, tem pessoas com muita qualidade, tem pessoas sem qualidade. Geralmente cobram mais do que cobrarão, mas isso não obrigatoriamente. Mas que é mercearia? Qual é que ia ser agora o coisa? Estou a dizer, os escritórios de advogados grandes Sim. têm todas as variedades de advocacia. Tem fiscal, tem contábil, tem comercial, tem penal, Contencioso. tem civil, tem que se quiseres direito canónico, se quiser, já que estamos a falar de Deus, podemos ter isso tudo. Um escritório pequeno ou com poucos advogados e advogados liberais, eu Tem não os posso ter frescos tudo. só, por Eu não exemplo. faço comercial, não faço fiscal, há zonas que do direito não me interessam nada, que eu não faço logo, digo logo que não sei o quê e tal. Por outro lado, uma pessoa tem mais liberdade. Tem mais liberdade porque faz mais o que quer em vez do escritório. Porque uma pessoa, quando está no escritório, é como se estivesse numa empresa. Portanto, E tens diz, de olha, faturar. tens de faturar para a empresa, tens de fazer isto, tens de levar Apresentar não sei o quê. resultados ao fim E do tens- trimestre. Houve horas, tens de estar a lançar horas sistematicamente para apresentar e tal. Pronto, mas tem outra produtividade às vezes e tem mais efetividade. É difícil, porque isto depois, eu sou assim, mas uma pessoa nunca sabe se é aquilo que quer ou se quer aquilo que é. Isto é, se eu fui ser assim porque quis ser assim, Ou se ou ficaste se eu quero assim, ser assim porque fui assim. Estás a Sim, ver? sim, Portanto, sim. em que medida uma pessoa decide a sua vida. Uma pessoa está sempre convencida que está a decidir coisas da sua vida. Mas a vida também decide muito por nós. Estás a ver? Sim, sim, Portanto, sim. um E de gajo... repente, como já ficou, um gajo está tipo, não, eu queria isto, é isto. Olha, Este sou era eu. mesmo isto que eu não sei o quê. Há uma tendência, acho que há uma tendência. Portanto, é sempre difícil nós sabermos se aquilo que somos era aquilo que nós queríamos ou porque somos o queremos ou aceitamos como sendo uma característica nossa. Mas há coisas que são... Epá, eu estou completamente convencido que era isto aqui, porque eu também, mais uma coisa que eu herdo, se calhar, da tua parte, é esta coisa de independência, não é? Pois, E isso, de- a independência isso acho que é uma marca, eu acho que é. Aliás, nós começámos esta conversa a saber como é que eu fui parar advogado. E nem chegámos lá a saber porque é que eu escolhi. Pois não. Estava a dizer que o direito era porque uma pessoa que não sabe fazer nada Acaba faz por ir direito, para- exceptuando aquela questão de perder o bom senso, mas depois ser advogado é o prazer da palavra. O prazer do pensar, de criar uma realidade através da palavra e tem a vantagem também dentro do jogador, porque, por exemplo, o juiz é um árbitro.
E o advogado não, é jogador de um lado, está de um do campo, não sei o quê. Portanto, uma pessoa desenvolve a sua estratégia de jogo. E está no campus mesmo, e no está campus de justiça. E está no campus de justiça, exatamente. Até pensei por lá uma baliza. Não é? O símbolo ser uma baliza por lá. Mas eu concordo com isso. Até citando um convidado, teve aqui recentemente o Sam daqui, que tem numa música a dizer: a profissão não é missão, é consequência. Pois, eu vi isso. E pronto, eu já disse esta frase várias vezes porque eu gosto, e sempre que se fala de porque é que és não sei o quê, porque é que fazes isto, como é que surgiu a ideia, o que é que não sei o quê, muitas vezes é isto aqui. Não Muitas é que vezes, mas não sempre. Porque a profissão pode ser missão, pode não ser consequência. Uma pessoa pode estar talhada, está com aquela fixada, quer ser aquilo, e desde pequenina quer ser mas isso aí bailarina. também já é consequência desse desejo. Pois do desejo está bem, consequência do desejo, sim. Ou seja, Mas consequência da vontade. Por isso é que um gajo é isto aqui, porque sempre teve aquela motivação, ou seja, a consequência é tu seres aquilo. Porque sempre tiveste... Então, mas missão o que é? Eu diria que missão é quando a pessoa se atribui uma importância particularmente grande àquilo que vai fazer ou que está a fazer. Portanto, é uma missão, não é trabalho de estar a atarrachar uma coisa, é uma missão que eu tenho. Até pode ser a minha missão querer que haja carros bem atarrachados. Mas estás a perceber? Portanto, eu veria missão e consequência como diferente. Consequência era as circunstâncias exteriores que determinavam. Missão é mais aquela pessoa, eu vejo assim, missão seria mais aquela ambição de fazer determinada coisa porque dou valor, porque eu acho que os bailarinos é muito importante, ou se for padre, ou se for o que for, ver assim como missão. Viria mais essa missão. Sim, sim, sim. É claro que eu também fui muitas missas, não é? Também é uma coisa que marca um bocado. E no fundo isto também é só... Quando era infante, tínhamos de ir à missa, eram outros tempos. No fundo isto aqui também pode ser só tipo, pá, foi mais para rimar. Pois. E não é que tenha assim um... Mas tem não, um certo claro significado, tem consistência. Não, tem. mas claro, Aliás, tem tem consistência, mas várias estou a dizer, coisas dá para boas. desconstruir e torná-la... Claro, é isso. Esvaziá-la um bocado. Esvaziá-la um bocado, Claro. exatamente. Acho que dá. Como todas as coisas nestas letras, até nas letras rappers e dessas coisas todas, têm sempre grandes concisões de pensamento, mas depois se um gajo quiser... Sim, dá sempre um gajo que começa a dizer o que é... Trocar um bocado. Será que ele está a dizer que há gajos que têm a missão de eu quero é ser um médico, e depois se és médico, tipo, isso não... Ok, é o que tu fazes, mas não é bem a profissão. A profissão é quando tu és de uma certa forma e acabas por ficar a fazer aquilo que eras, a consequência da tua personalidade. Sim. E não... Sim. E isso é que é mesmo a profissão. Talvez. O resto é só tipo a tua ocupação. Havia uma revista, o Mad, que era uma revista humorística com muita piada, que tinha uma história que era... Isto é uma banda desenhada que eu me lembro uns cartoons. Eu sei. Então, a mim até faziam sempre a acusação de eu ser de antes que eu era parecido com o gajo do Mad TV, com aquele boneco que aparecia por trás. Sei qual é. Sim, aquele com as sardas. Sim. Mas havia uma história com graça que era um cartoon, que era a criança... o jovem, o miúdo, a cantar, a berrar altíssimo, e depois os pais a imaginar o que é que ele vai ser, que ia ser cantor de ópera e não sei o que, lembra-se, e depois vê-se o tipo num estádio de futebol a vender olá Fresquinho, olá. E a pessoa via aquela evolução e tinha sim, graça. Há vários desses de ele a fazer uma coisa qualquer, tipo, ele vai ser um médico que faz experiências, e depois trabalhava num bar e fazia coisas assim, eram assim vários. Eu lembro perfeitamente desse. Eu lia muita cartoon. banda desenhada, gostava muito de banda desenhada. Sim, eu também tive a minha. Por acaso no outro dia, sabes que voltei a rever um Tintim, a reler um Tintim, e é bom para aquela sensação de. Mas já um gajo já conhece. O Tintim é bom, eu tenho lá na casa de banho, tenho lá os Tintins, tenho lá 3 ou 4 Tintins na casa de banho. Isso é sempre uma pessoa, um momento de concentração maior. Leituras de casa de banho. Uma leitura do Tintim, O Segredo do Licórnio, por exemplo, é muito inspirativo. Até há lá um livro nessa casa de banho clássico que se chama Ler na Retrete. É do Henry Miller. Ler na Retrete é qualquer coisa assim. É pequenino. Não se destina a grandes situações. Sim. É uma coisa. Mas isso também foi um mau hábito que ganhámos, o telemóvel na casa. É muito mais prático ter os livros. Pois é uma chatice. É uma dessas coisas que eu também acabei com o TikTok, é isso. É que uma pessoa tem muito mais tempo. Eu acabei com o TikTok porquê? Porque estava a ver o TikTok e estava um professor francês com um ar um bocado cinzento, mas estava a dizer que de facto tinha chegado à conclusão que via nos alunos dele. Os alunos dele estavam sempre a ver o TikTok e não sei o que mais. E, por exemplo, uma pessoa começa a ler um livro e depois diz, deixa eu ver o que é que está no TikTok. Uma pessoa larga o livro ao fim de uma página
às vezes nem uma página, meia página, e vai ao TikTok outra vez. E depois já não volta logo ao livro. E eu tenho essa sensação. E estava a ouvir o gajo e disse: olha, nem a ti te ouço até ao fim. Acabaste. O gajo Morreste agora. a provar do próprio veneno, o gajo. Acabou-se. Tenho pena que ele não tivesse sentido. Estava tudo contente a falar. E acabei, foi assim que eu acabei. Foi daqueles de... Foi esse, era um mas também francês, já era um acumular de Depois eu andava de raiva uns com o tempos a gajo. ver. Não, esse gajo foi a primeira Não, vez não, que eu vi. não, com o gajo com o TikTok. com aquelas coisas. Pois, porque uma pessoa não lê, nem pensa, nem nada, pronto, mas diverte-se, não há dúvida que aquilo diverte-se. Só que é pouco criativo, na verdade é pouco criativo, quer dizer, não nos alimenta Não, muito. destrói muito mais o Não nos cérebro do alimenta. que... Sim. corrói muito mais nos do que o que está Agora, a florescer. a mim trazia muita informação e às vezes informação que não está em todo lado. Porque uma pessoa, por exemplo, eu não vejo quase televisão, não tenho paciência, televisão e tal. E, por exemplo, um gajo vê ali aqueles 10 segundos ou 15 do Trump a humilhar o Zelensky. Sim. Uma pessoa vê ali, está. Depois a seguir vem a outra. Tem ali uma quantidade de informação. Se tiveres centrado o TikTok na informação... Sim, claro. São gajos. Tem muita coisa. Mas é um atraso de vida, indiscutivelmente é um atraso de vida. E, portanto, Um gajo depois já não tenta-se está. convencer dessa, que é tipo, não, eu até estou a aprender aqui umas coisas, isto foi útil para saber. Mas, cômputo geral... Pois, cômputo geral, exatamente. Cômputo geral é que é o conceito. E o cômputo gajo geral é for ao muito cômputo. importante. Um gajo perde muito tempo. E o tempo é, no fundo, a única coisa que não podemos comprar, não é? Nós não podemos comprar tempo. Podemos comprar tudo na vida, menos o tempo. E, portanto, dada o decurso do tempo, vou tendo cada vez mais a noção que o tempo é uma coisa... finito, de facto. Porque tu vês os amigos partirem, vês as pessoas não sei o quê, vês não sei o que mais, e, portanto, tens de fazer mais esse cômputo geral, dizer assim, o que é que eu estou a fazer com o meu tempo? O que é que eu estou a gastar os meus neurónios? O que é que está não sei o que mais? E convém que sejam coisas positivas, não seja chachada só de estar abananado, senão, quer dizer... Mas por outro lado, também TikTok deu-te alguma ideia, de certeza, de artigos. Muitas Para o coisas. público, não é? Deu muitas coisas. Eu não quero dizer que não venha um dia voltar a ver outros pedaços e tal, mas é o problema do bom senso. Agora, o bom senso era não estar a ver mais durante uns tempos. Sim. Porque, não, tem imensas ideias que eu faço os artigos no público, não é? Faço, olha, como tu, a tua sequência do Watch, e eu acho que isso também, não digo que eu tenha aprendido contigo, mas de alguma forma... Talvez tenha passado. O público começou para 1990, portanto, eu há 30 e tal anos faço artigos semanais no público. Há 30, sem nunca falhar. E durante os primeiros 10 anos nem férias tirava. Agora tiro férias. E nunca falhei, talvez uma vez ou duas que fui para fora, ou não sei o que mais. Mas sim, 2 vezes em 30 anos, semanalmente. Sim, 2 vezes ou 4. É um recorde Em 30 anos. que humilha até o meu de 6 anos de Ask. Mas todas as porquê? semanas. Porque é muito criativo uma pessoa pensar. Isto é, os artigos obrigam uma pessoa a pensar. Os artigos são sobre questões jurídicas, como sabes, de direito, ou casos, histórias, casos reais, outras vezes casos irreais, mas ajuda para quem trabalha nos tribunais, para quem anda com casos. É bom pensar noutras histórias que não são as nossas histórias e construir a partir daí, porque uma pessoa introduz, ilumina-nos um bocado o pensamento, trazer, pronto, é como se um gajo trouxesse um incenso ou trouxesse uma lanterna, traz outras coisas e veja as coisas de uma maneira diferente. E, portanto, os artigos para mim têm sido muito, muito produtivo. Quer dizer, gosto quando chego, quando acabo o artigo e faço semanalmente, de facto. E tenho de inventar E temas. tiveste para manter a consistência, de certeza que mudou o método, porque se calhar, de antes, por exemplo, aquilo saía sábado e tinhas a coisa de, eu quarta penso no tema, quinta escrevo, sexta finalizo, sábado. Aí é que nós não somos tão coisas. Eu sou mais aleatório que tu. Pois, eu Tu és sou mais organizado. Tu planeias. Para mim, o Excel é uma coisa estranhíssima, incapaz. A minha relação com o Excel é ao longe e o Excel foge. Sim. Eu gosto de fazer as minhas tabelinhas. Eu sei, tu planeias. Eu não planeio. Portanto, eu teoricamente, quando fazia os artigos, quando saíam ao sábado, tinha de entregar à sexta, e agora saem ao sábado. Portanto, tenho de fazer, teoricamente faço à quinta, entrego à sexta. Mas eu muitas vezes chego à quinta à noite e não tenho tema nenhum, não faço ideia do que é que vou fazer. E há outras vezes que à segunda já estou a pensar, se fizesse isto e estou à procura... Isso é que é uma boa semana, não é? Isso não te dá logo... Não é que seja uma boa semana no geral, mas descansa ali uma boa parte, segunda um gajo já ter tempo. Retira essa tensão
Mas essa tensão também é. Também eu sei o quê? Eu também não. Sim, tem, não, é verdade. não sou- E no fundo, mesmo que um gajo não tenha tema, aquilo vai chegar e vai dar. Não é? Um vai gajo ter também de já sabe chegar. isto. Depois, às vezes, é engraçado que tu pensas que fizeste uma coisa um bocadinho forçada e que não tem grande qualidade e tem grande sucesso. Pois. Tens muitas coisas. É engraçadíssimo uma pessoa, de facto, fez uma coisa e diz: isto está um bocado chato, isto está um bocado forçado. Não vou- mas pronto, mas tenho de entregar e entrego. E depois, Depois é tipo, porreiro, porra, grande bem, que artigo, trabalho, não sei vê-se quê, não mesmo sei que o mais. tiveste aí. Exatamente, dá a noção. Então. E um gajo, claro, não se desgasta. Aí um gajo também. Sim, sim, Estilo. sim. Estilo. Uau! Rapaz, Sim, dava sim. mais Isso de também 15 dias, ajuda. 15 dias que andava a preparar isto. Pá. Isso também ajuda um gajo a relativizar essas aí de. Claro. Não é? De. Que não há bem regras para nada, não é? Um gajo pode estar. Tive um mês a pensar que ia fazer isto tal para sair ali, para as pessoas acharem não sei o quê. Claro. E passou. E depois um gajo lembrou-se de uma coisa no dia e tipo, é perfeito, bem, fizeste isto mesmo depois daquilo e agora ficou bem, bué, bem pensado. Pois não é, foi? Pois é, e não é, exatamente. E uma pessoa pode desmontar, desmontar se quiser, mas em princípio não, também tanto faz. Sim, é o que é. Às vezes eu tenho nessas aí um bocado frustrante de quando, ou seja, vou atuar, faço ali uma atuação de 20 minutos, estou com as piadinhas que eu escrevi, que eu pensei tudo bem, e de repente há alguém do público diz uma cena, eu respondo de uma forma, as pessoas riem, se ele diz uma coisa, respondo tal. E no fim do espetáculo, o que vem a O que dizer ficou? é sempre aquilo. Bem, quando tu disseste ao gajo do público, não sei o quê, bem, que tu te lembraste ali, porra. Eu estou a dizer, aí é bem, mas aquele meu beat é que estava giro sobre lavatórios. Pois era é, aquilo, mas não? depois um gajo é no fundo, também nessa resposta está a tua sabedoria e portanto não tem menos valor do que aquilo que preparaste, porque era aquela história do gajo que foi levar o relógio a levar ao relojoeiro e leva ao relojoeiro e o relojoeiro que não trabalhava, não sei o quê, e o gajo no relojoeiro, não é agora este relógio agora, dá-lhe uma pancadinha e o relógio começa a funcionar e depois ele pergunta quanto é que é e ele diz, pai, 500 paus e ele diz, epá, então mas foi só uma pancadinha, está bem, mas o que um gajo precisa de saber para dar uma pancadinha dessas. Aham. E, Sim, e sim, no, sim, fundo, no fundo é a Sim, é isso, valorização, aquilo, claro. a valorização também dessa coisa. Elogiar que não é- aquilo também é Pois. porque tudo Dizes- o que está. Voilá, exatamente, eu acho que é Tudo o que está incontestável. envolvido, senão aquela também não saía bem, o gajo também não coisa, tal. Exatamente. E também foi preciso o beat do lavatório giro para aquela também. Pois, Não é? pois, É ligar tudo para, tudo para um gajo ligado. justificar. Como os espirituais, que está, o que está no alto está no baixo e que está tudo ligado. E não sei o quê. Aquela coisa New Age, depois completamente já. Esta de hoje em dia. É real. O que é que eu ia dizer? Que Sempre vamos falar. pronto, era agora que eu queria falar. Pronto. Agora é que eu vou Tinha essa falar. Tinha essa ideia porque tinhas-me dito, epá, não, depois vamos lá falar um bocado. E eu Isto a certa altura do episódio um gajo começa a falar. Não, que foi agora um caso, o teu caso mais mediático, porque nunca tiveste assim aqueles casos das chamadas televisões, para não, antes de Rui Pinto, não houve assim nenhum. Houve assim algum. Houve, mas há muitos anos não eras nascido, portanto o mundo ainda não tinha sido criado. Pois. E portanto Pouco também não foi- interessava a vida vamos nessa lá altura. falar de um mundo, de um tempo irreal. E quando era estagiário e quando fui advogado depois do que era do Carlos Antunes e Isabel do Carmo, que eram das brigadas revolucionárias, tinham assaltado bancos antes do 25 de Abril e que depois foram julgados e tinham assaltos. Enfim, é uma história complicada e aí tinha... Só que nessa altura só havia para a RTP. Pois é isso. Está a ver? O conceito mediático é diferente. Havia os jornais, havia a rádio e havia a RTP. Não havia televisões canal, privadas. Não havia televisões Duas privadas. rádios e Pois, meio jornal. exatamente. Portanto, era diferente. Este episódio é patrocinado pela Sport TV e malta, a grande decisão está aí. O último jogo da Liga está aí à porta e vai definir o campeão. Temos o Sporting Vitória, o Braga Benfica, os jogos do título e podem acompanhar tudo, aonde? Em direto e em exclusivo na Sport TV. Atenção que as decisões não ficam por aqui, temos a luta pela manutenção e a subida à Primeira Liga está ao rubro. Acompanhem tudo no conforto do vosso sofá. No futebol internacional temos a final da Liga dos Campeões e a final da Liga Europa. E onde é que se vê? Em direto e em exclusivo na Sport TV. Na reta final ainda podem acompanhar tudo na Sport TV, a Série A, Ligue 1, Taça de Portugal, Pádel, NBA, Ténis, tudo e mais alguma coisa, portanto adiram já na box do vosso operador. Pois, mas o caso Rui Pinto é de facto o caso indiscutivelmente mais mediático que me atravessou. E qual é que é a razão para escolher um caso desses? Eu escolhi porque aceitei. Sim, Fui sim, contactado, claro. não é?
Eu aceito, Não, claro. porque é um desafio. A advocacia também tem muito essa parte do desafio, da criatividade, de uma pessoa ter coisas novas. Bom, também é uma questão que é um whistleblower. Um whistleblower é um tipo Um bocado que... fascinante, ou não? Claro, Essa claro. figura. Todo o conceito do whistleblower, da pessoa que denuncia, da pessoa que vem trazer o que está oculto para a sociedade e é reprimido por isso, muitas vezes trazendo coisas que são importantes. Portanto, é uma questão de liberdade de expressão e liberdade de informação, que é a minha área mais, que é a liberdade de expressão e liberdade de informação, que me mais preocupa, que eu mais trabalho, no Tribunal Europeu e tudo isso. E o whistleblower toca em questões centrais da liberdade de expressão e da informação da sociedade. Porque nós vivemos numa sociedade muito complexa, não é? Como é evidente, é uma loucura esta sociedade, mas há uma coisa que é segura, é que o saber é poder. Quem sabe pode mais do que quem não sabe. E, portanto, é melhor saber. Por isso é que os detentores do poder procuram sempre que as pessoas não saibam as coisas e há quem queira que o saber seja disseminado, porque isso permite o poder. Em tudo, desde toda a história da humanidade, tem a ver com a difusão do saber. E o whistleblower veio trazer, como o Rui Pinto veio, ainda hoje, por acaso, curiosamente, vinha no jornal, que neste processo do Jorge Mendes... Sim. Foi a partir de divulgações que o Rui Pinto fez. Daquele... É uma acusação, poderá ser verdadeira ou não pode ser, mas estava no Expresso, está hoje o Jorge Mendes foi acusado e no artigo, acho que no público também está um artigo até do jornalistas do Dantas, em que ele relata mesmo, mas o Expresso também, qualquer dos dois relatam que foi Futebol Leaks, como Jorge Mendes, que receberam quase 100 milhões de euros, tendo que os declararem como dividendos. Que é 100 milhões sem declarar, é bom, Sim. Porra. Não, Não é ele mau. e a mulher dividiu com a mulher. Isto é o que está a acusação. Vamos ver Sim. que isto é preciso Atenção. ver que toda a factualidade que está nestes processos são, até a sentença, nada é definitivo. É o que está. É a acusação. Mas era ali no Der Spiegel, não é? Eu associo sempre ao Der Spiegel ou instituição de credibilidade. Foi o Rui Pinto fez a sua divulgação através de um consórcio internacional de jornalistas, através de Der Spiegel. Quer dizer, ao princípio não, o princípio do Futebol Leaks não, mas depois a certa altura ele adquiriu uma consciência, digamos, política e social e passou a divulgar através de um consórcio internacional de jornalistas, porque ele tinha uma quantidade brutal de informação e essas coisas tinham de ser trabalhadas. Claro, Quer dizer, é impensável o que está de informação que ele recolheu. Sim. E, Tem de portanto, haver uma estratégia de... e, portanto, nós soubemos isto. O próprio Ronaldo, em Espanha, também teve de pagar 18 milhões de euros Sim, lá que é de eu multas. lembro. Tudo isso vem de revelações ligadas ao Futebol Leaks, ao Rui Pinto. Mas ele, por isso, é um criminoso. Porque ele foi buscar isso onde não podia. Isto é, ele arrombou as portas de alguns computadores. Não de tudo o que acusam, não vou discutir, como é evidente, o processo em concreto. Sim. Não interessa. Não, estamos aqui Mas, em- basicamente, ele é um whistleblower que acedeu a muita informação ilegalmente. Isto é, entrando... Mas isso é uma coisa... Por exemplo, como é que se explica naquele programa no COPS, não é? Os gajos... Estás a par de programa COPS, não é? Que é aquele Sim. que eles... Sei. É um estão a- bocado sinistro. Sim, e não sei até que ponto é que aquilo é tudo real, que é Estados Sim, Unidos. é pronto. montado. Aquilo é montagem, mas lá os gajos fazem, por exemplo, um polícia disfarçado ir comprar droga a um gajo e também prende-o. Pronto, mas isso Não é? cá não existe. Eu sei, é o mas- problema entre o agente encoberto e o agente provocador. Isso juridicamente tem duas diferenças. Uma é o agente encoberto que está dentro do crime, mas é um mero agente encoberto, e outra é o agente que vai provoca lá- a prática do crime. E o provocador não dá direito a condenar ninguém, porque provocou, foi ele que criou. E o agente encoberto pode apanhar. Na América essas coisas é mais duvidosas. Na América eles fazem aquela coisa sendo proibida a prostituição, fazem aquelas cenas de abordar para Exato. depois poder criminalizar. Quer dizer, são coisas que são impensáveis para nós. Mas lá eles, por exemplo, da mesma maneira têm isso, também podem usar, por exemplo, Isso é em escutas França. ou... Isso é- em não, França não. pode? Em França é que há uma coisa diferente. Na América não, porque é o chamado fruta ave proibida, envenenada, fruta ave envenenada, porque como se obtiveste a informação de uma forma ilegal, tudo vai ficar ilegal a partir da informação que tu obtiveste. Mas em França não. Por isso é que os franceses colaboraram muito com o Rui Pinto. O Rui Pinto foi lá à França e eles têm muita informação. Porquê? Porque em França a polícia não pode, evidentemente, escutar nem obter informação confidencial das pessoas, senão através de uma ordem de um juiz. Sim. Um mandato de busca, um mandato de captura, um mandato de escutas. Pronto, tem de haver uma submissão da proposta do Ministério Público
ao juiz, o juiz decide. Portanto, aquilo tem de ter regras bastante estritas, deviam ser até muito bem seguidas. Em França, de facto, também tem de ser assim. Mas em França, se a polícia obtiver informação que foi obtida ilegalmente, mas veio parar à polícia, não foi a polícia que apanhou ilegalmente, eles podem aproveitá-la. Cá não. Pois. Cá não. Cá a polícia judiciária não pode aproveitar, em princípio, os documentos do Rui Pinto. Agora, não se pode dizer que, se a polícia ler que num documento que foi adquirido ilegalmente, que no dia 13 de outubro o senhor depositou 500 mil euros no banco tal, não quer dizer que a polícia não pode utilizar aquela informação Para investigar. mas pode ir investigar e chegar ao banco e dizer assim: olha, diga-me lá os movimentos que vocês tiveram no dia 13 de outubro. Podem fazer isso. Isso podem, porque isso é... Mas porquê não que é estão a perguntar? Não Mas interessa? isso não interessa, eles estão a fazer as suas investigações. Eles não podem utilizar aquela própria informação em si. Se a obtiverem de outra maneira, pronto, acabou-se. Está a perceber? Não pode ser a informação Sim, nesse caso aí é fácil de contornar. Mas mais deve ou haver- menos, mais ou menos. Não é tão evidente nem tão simples, mas é um facto que é possível chegar. Por exemplo, eles aqui dizem que foi do Futebol Leaks. Eu não sei como é que foi, se não foi, admito que sim. Mas se de facto o Futebol Leaks dizia que no banco tal, houve esta coisa, houve este movimento, e eles pedem ao banco, eles não estão a obter a informação, propriamente a informação do processo, no Rui Pinto. Estão a obedecer do banco. O banco é que lhes dá o documento que comprova aquilo. Um gajo pode-lhes ter dito de alto, mas eles obtiveram o documento. sim. Portanto, não podes utilizar os documentos, a informação diretamente. Portanto, enfim, o Rui Pinto é um personagem, é um puto porreiro. É um puto porreiríssimo. E pronto, é perseguido um bocado já desmesuradamente, mas como criou grandes ódios. Sim, é que o gajo foi mesmo mexer nas Coisas mais... nas mais sagradas. Pois, foi mexer no futebol e foi mexer em Angola. E em Ismael dos Santos são dois setores muito complicados e muito perigosos. Tanto que ele hoje em dia está ainda num programa de proteção de testemunhas, não é? Está num sítio que eu nem sei onde é que ele está. Nós, quando combinamos encontramos combinando. Ele vem com a polícia que o deixa no sítio onde nós nos encontramos, está lá fora ou está não sei onde, mas ele não está preso, ele está completamente livre, mas tem esse programa de proteção de testemunhas. Completamente livre? Pois, exatamente, Dentro é isso. Livre nesse sentido judicial da prisão, mas não... Mas por isso é que cá também não se pode usar aquelas escutas que estão no YouTube, não é? Que há várias escutas de Pinto da Costa e não sei o quê. Por isso é que nunca se pôde usar isso aí, não é? Porque aquilo Não é bem assim. As escutas de Pinto da Costa, essas não sei se são aquelas da fruta, ou lá que essas foram utilizadas num processo. Foram utilizadas num processo em que ele falava lá dos árbitros e que levava a fruta, ou lá que eram as prostitutas, ou lá que era. Eu penso que esses foram utilizadas, porque essas eram escutas à séria, eram escutas... não foram obtidas de forma... Não, foram de formas ilícitas, eu penso que sim. A ideia que eu tenho dessas foram, já foi também há muitos anos, já eras nascido, mas Sim, isso foi nos meus primórdios. deve ser, não sei quando é que foi esse tempo o programa, o Tutti Frutti, não é Tutti Frutti, era... É Tutti Frutti. Não, o Tutti Frutti é uma coisa recente agora das câmaras municipais e das juntas de freguesia, é outro processo. O programa da o fruta, Apito Dourado. É o Apito Dourado, exatamente. Apito Dourado, que isto é quando é que é? 2010, o vídeo está no YouTube. Cá está. Não, mas é antes disso, ou não? Já há 15 anos, já é um bocadinho antes. Mas está, talvez seja isso. Pinto da Costa e ilibado no caso. Pois, em 14 foi ilibado, não é capaz de ser 2010. É? Está aqui escutas do apito. Não, podem está ser ali. ouvidas. Não, pode ser em 2004. Em 2010. Isso é que foi a coisa curiosa, que conseguiram apanhar essas escutas. Eu sou muito a favor de que se possa ter acesso à informação. Eu acho que faz muita falta uma pessoa ter acesso à informação e que essas restrições, quase todas essas sigilos e legalidades. É evidente que um escritório de advogados tem de ter sigilo profissional, senão tu não podes defender uma pessoa. Se toda a gente puder ir lá ouvir o que é que tu conversaste com o cliente... Sim, claro. Aí... Então, mas morreu. aí onde é que se mete esse... Não é? Pronto. A questão é dupla. Por exemplo, se tu quiseres defender se uma pessoa... o resultado que tu trouxeste é suficiente para absolver, quer dizer, tu fizeste um crime, foste lá buscar informação, mas como com esse crime tu conseguiste salvar a vida de não sei quantas pessoas, podes dizer que deixou de ser crime. Por exemplo, na legítima defesa. Tu matas uma pessoa, é um crime de homicídio.
Mas se essa pessoa estava a tentar matar-te, ia tentar matar, e tu em defesa matas, tu já não praticaste nenhum crime. Foi em legítima defesa. Portanto, é aquilo que se chama uma causa de exclusão da ilicitude. Deixa de ser ilegal porque há uma causa que justifica. Bom, isso é uma coisa. E portanto, podias considerar, isto é tão importante aquilo que ele trouxe para a sociedade, salvou tantas vidas, que a ilegalidade deve desaparecer. Ou pode, às vezes, ser só uma circunstância, como se diria, uma circunstância atenuante, ou uma causa não de excluir totalmente a ilicitude, mas ser levada em linha de conta as vantagens que trouxe. Pronto, coitado do Rui Pinto, está agora transformado aqui numa questão de... Ele não consegue, isso é que é tramado. Estão há 4 anos com processos, desde que ele foi preso, de 2019 a 2020, já não me lembro. Acho que isso é aqueles que parece que é 4 anos e é 7, de repente. Pois, neste talvez não será, porque... O 2019 é 6, mas sim. É 19. É detido em... Talvez seja. Não sei. Eu ainda fui lá com o Luís a Budapeste antes dele ser ele preso. Ainda fui lá ter... Não, ele estava já detido, mas estava ainda em casa. Sim, mas de qualquer maneira já está há 5 anos pelo menos nesta... Pois está, é antes de Covid, loucura. não é? Basta ver assim. E é sempre os mesmos factos. É sempre os factos passados há não sei quanto tempo. Março de 2019. Ora, está bem, março de 2019. Portanto, agora já faz 6 anos neste momento. Exatamente, já são 6 anos e tal. Já é um tempo. Aí. Vamos ver outros temas para... Eu já falei muito sobre o Rui Pinto, mas é um personagem com Não, mas é interessante. uma pessoa A interessante, verdade é uma que pessoa... nós... E as pessoas veem sempre de outra maneira e é giro também saber quem ele é como pessoa também. Mas eu sinto que essa coisa de... que faz sentido de... Bem, se é para saber coisas que realmente interessam, o facto de ter ido de forma ilegal não interessa. Mas eu sinto é que as pessoas que depois estão mesmo a ser afetadas com isso não conseguem ter esse fair play. Claro. Até porque está ali há coisas que são mesmo graves, quer dizer, se revelam factos da vida pessoal, íntima ou coisas desse género, por exemplo, Claro. é grave. Se vão, ou as empresas se revelam factos de segredos comerciais que prejudicaram e que vieram beneficiar outra empresa concorrente também, Pois aí complicado. mexe ali com... É sempre... é preciso sempre ver o caso concreto. É por isso que quando fazem muitas perguntas, então isto é assim, é assado, depende do caso concreto. É preciso ver as circunstâncias todas e então uma pessoa enquadrá-las e dizer, sim senhora, neste caso justifica-se isto, neste caso não se justifica. Estás a dizer? O direito tem muito dessa ponderação entre interesses, direitos, deveres, e a pessoa tem de fazer isso de uma forma inteligente, de uma forma com bom senso, digamos. Voltando aqui se conseguisse, voltando ao tema central. Outro tema central da tua vida é liberdade de expressão, não é? Se há coisa que eu associo, são 2 coisas que eu associo, que é liberdade de expressão e queijo, não é? Bom, são 2 das grandes paixões. Sim, o queijo é mais. Sim, pronto, o queijo mais importante do que liberdade de expressão. O queijo é uma coisa já com outro significado, com outro simbolismo, não é? É uma coisa. Eu não sei se é verdade, mas eu lembro de contares aquela história de... Já não sei se era escola ou se já era faculdade, mas acho que era escola, de um texto que tinha uma palavra, que tinha a palavra seios, se não me engano, e por causa disso foste a uma falta disciplinar ou expulso, não é? Tu foste buscar coisas estranhíssimas. Isso foi não, mas essa história no liceu. marcou-me. Não, eu tinha feito uma redação. Eu era um miúdo, nem sabia o que é que estava a escrever, claramente. Era uma imaginação minha, mas falava de seios ondulantes. Seios ondulantes para mim devia corresponder, com certeza, a mousse de chocolate, ou assim, uma coisa, quer dizer, é uma coisa fantástica para mim, que nem sabia, era mesmo um miúdo. Miúdo, quer dizer, não tinha 5 nem 6 anos, mas tinha... 14. Sim, vamos pensar isso, 6 e 4. Devia ter aí por volta dos 14, devia ser à volta disso. Estás a ser. Tive um... E isto chamado pré-25 de Abril. Completamente. Não, já era na época de Dom João, não sei, agora eu... tenho muita figura tenho muita dificuldade com as dinastias. Isto é Sancho. Isso é capaz de ser Sancho. povoador. Sancho era o povoador. Acho que o Dom Diniz era o que tinha plantado o pinhal da Iria e o Dom Sancho era o povoador. Então deve ter sido na época do povoador. Pois, mas fiz isso numa relação. Foi um escândalo. Só não fui expulso do liceu porque era bom aluno. Era bom aluno e então tive mau comportamento. Mas tinha sido uma das primeiras criatividades literárias que eu tive na minha vida. Tive mau comportamento. Mas depois criou-se um clima, tensão, os pais chamados ao liceu, não sei o quê, os professores, era apontado um caso do não sei quantos, não sei o quê. Por dizer seios ondulantes. Seios ondulantes.
A história era até engraçada, mas não vou contá-la toda, porque era uma tentação de um padre que tinha era o padre António Vieira no Brasil, que tinha uma tentação. Eu descrevi Mas uma pode também ter sido por causa disso em vez de só dos 6 ondulantes, ou não? Por causa de toda a envolvência da história de padre, de tentação. Não mexer ali tanto, não com- tanto. Eu não? acho que os 6 ondulantes é que os preocupou. Isso é que os lixou, não é? Eu lembro, não sei o quê. Curiosamente, o meu professor de religião moral, nessa altura, disse que não conhecia, não tinha lido a redação, mas pelo que lhe tinham dito, se estivesse bem escrita, ele dava uma boa nota. O professor de foi? religião moral. Foi bom. Era Bom um tipo gajo, com teve. certo nível. Era um tipo conhecido, depois morreu assassinado. Era o padre Alberto. Isto é antes de 25 de Abril, e era um padre contestatário, era um gajo ligado a coisas e tal, era um tipo com piada. E eu lembro dele dizer isso, e para mim teve importância, não é? Uma Claro, pessoa, sim. claro, é um miúdo, e houve de repente um adulto a dizer. Ainda por cima é esse adulto, não é? E De ainda por cima esse religião adulto, e de... padre Alberto, que era um tipo com piada. Mas Pois olha. Teve o destino que teve. depois foi homicidade. Mas será que foi também essa contestação a esse artigo que depois... Este artigo é redação. Essa redação? ou Essa não? redação, depois disseste um artigo. Ah, sim, artigo é um bocado mais para alguém que tem 14 anos, não é? Pois, Não eu escrevem fazia artigos artigos, hoje. na altura fazia artigos nos Sim, jornais. sim, esse na altura artigo, fazia pronto. redações para os professores. Sim, mas pronto, eu vejo-te a ti e penso em artigos, não penso em relações. Estive aqui, Isso é verdade. ver-te com 14 anos é É um bocado ligeiramente difícil. complicado. E para mim também me estou a sentir um bocadinho apertado. Com 14 anos já vou pôr um bocadinho mais digno. Já com 18. Não, se esse aí também pode ter feito aqui também uma espécie de gatilho, não que seja, mas depois eventualmente para a liberdade de expressão. Não é? Para o teu... Bom. Nunca tinha pensado nesse lado, mas gosto dessa sugestão. Gosto de coisas que possam alterar um bocadinho o passado. Já vou lá mexer nessa gaveta. Isto são gavetas, não é? Uma pessoa tem na cabeça. Porque eu lia muito, por causa de uma história. Eu lia muito na adolescência policiais e ficção científica. Gostava muito de livros policiais e ficção científica. E havia um policial que era da Agatha Christie, que Sim. enfim, toda a gente conhece. Havia o Poirot, que era o detetive sim. da Agatha Christie, que dizia que essa história do saber não ocupa lugar é uma treta. Porque nós temos de ver o cérebro como uma sala. E uma pessoa tem de decorar a sala. Ora põe um móvel, ora tira o outro, ora pendura um quadro. Portanto, não podes ter tudo dentro da cabeça. Tens de deitar coisas fora. E isso é muito importante. Eu pratico isso regularmente. Estou sempre a deitar coisas fora da cabeça e a pôr novas coisas, não sei o quê. E depois uma pessoa ou deita pela janela fora ou também guarda em gavetas. Eu estava a pensar, porque agora, quando tu contaste essa história do liceu e dos 6 ondulantes, pá, estava numa gaveta que eu já me lembrava. Agora tu disseste, e eu fui lá ver essa gaveta e estava lá guardada a história e lembrou-me uma série de outras coisas vendo essa também coisa. Mas eu estão não posso guardadas ter isto nessa. cá dentro Claro, aí à à vista, não mão. posso ser pendurado à mão, não Sim, posso estar sim. entras no quarto e E tens já logo está este- tens os 6 ondulantes, não dá. Mas agora pronto, fui lá buscar, estava lá, olha, gira. Mas aqui, se eu e for- agora é sobretudo porque tu transformaste o conteúdo da gaveta. Porque ao admitires que isso possa ter uma reflexão. Promoviu a estante. Pronto, agora vai ficar ali um bocadinho numa como é que se chama? Uma moldura. Uma moldurazinha. Agora dá para Yeah. uma moldurazinha, os 6 ondulantes e tal. E pronto, durante um tempo. Mas vai- é que essa história para mim de 6 ondulantes, dentro do armário pai, não é? Que tenho várias gavetas, eu abro uma gaveta e está logo à tona. Que engraçado. Quer dizer, quando eu contei isso, deve ter ficado. Eu nunca mais me lembrei dessa história. Há anos que não me lembro disso. Porque eu posso relacionar-me de imaginar-te a levar uma reprimenda com 14 anos e se calhar problemas que eu tive também com 14 anos de castigos ou de faltas ou não sei o quê, e eu de tipo, não, mas o pai também já teve isto aqui. Essa é Não outra é? das coisas muito giras que estás a dizer, que é, nós temos uma visão sempre mitificada dos mais velhos. Porque vemos a vida, temos a vida como uma continuidade sequencial e lógica. E não é verdade. Acontecem imensos acidentes que desaparecem, que esboroam-se e desaparecem no passado. E, portanto, quem vê de fora, vê como se houvesse toda uma continuidade. Mas não é verdade. Havia coisas que estão lá e que nós não vemos. E mitificamos, muitas vezes, ou os pais, ou seja o que for, ou seja, os mais velhos. Não, mas com os esse- pais acima de tudo, não é? os pais acima de tudo. Mas está bem, mas o conceito do mais velho, muitas vezes, sei lá, os senadores da política, os não sei quê, há uma noção em que de repente só se vê a parte positiva e a parte coerente. Quando houve incoerências, porque há sempre incoerências na vida, Claro. não é possível. E essa história, por exemplo, dos seios, é uma história que não é da história tradicional. Sim, sim, sim. Da história que é vista, de escrever isso.
Embora eu procurei sempre também transmitir alguns dos lados dos acidentes. Sempre procurei Sim, não... e até acontece de... Ou seja, eu quando tinha 15 anos via um gajo de 30 e pensava de uma forma, e de repente chego aos 30 e vejo que afinal, bem, não era nada daquilo, e contigo deve acontecer a mesma coisa de antes, como é que imaginavas as pessoas aos 40 e de repente chegas aos 60 e... 60, 70, Não é? 80, 90. Um gajo percebe que nunca nada é bem assim. Não. Uma grande frase da Luísa. Sim, eu diria que uma pessoa... a idade é uma coisa extremamente... Não tem grandes vantagens, não é? Aliás, uma pessoa pudesse não ficar com os 20 anos, ficava lá e pronto, deixava-se estar, só se divertia com os 20 anos. Mas a idade leva-nos a, de facto, ter vivido muita coisa. E o viver as coisas é bom. Quer dizer, eu tive um irmão que morreu com 40 e tal anos. Ele não viu os filhos crescer. Viu os filhos com 4 anos, ou a filha e o filho, não sei, os teus primos. sim. Pá, não teve o prazer que eu tenho de ter os filhos e de já ter netos. E isso é uma coisa que ter netos é a maior imbecilidade que há. Não? Um gajo fica completamente estúpido, é a coisa pior que pode acontecer a uma pessoa. É um prazer enorme, mas é uma estupidez pegada. Sim. Nunca mais há uma conversa inteligente numa casa. Quando há crianças, quando há netos, acabou. Eu vi-te como nunca tinha visto. Não é? Caiu ali uma armadura. Aquilo é uma armadura, mas é uma armadilha. Porque é uma armadilha emocional que uma pessoa fica derretida, não? Os neurónios derretem e vêm sob a forma de baba, saem aqui. Sob a forma de baba é uma coisa trágica. Agora, é um prazer indiscutível. Não sei se não é um bocado como o TikTok, é trágico. Mas também dá imenso prazer. Também dá imenso prazer. Mas, portanto, a idade, isto para dizer que o bom da idade é, sobretudo, uma pessoa ter vivido muita coisa, ter visto muitas coisas. Portanto, olha para as coisas, já viste muito sofrimento, muita alegria, muito prazer, muita maldade, muita coisa. E também por isso é que uma pessoa fica tão fascinada com os netos. É porque uma pessoa tem a noção de que aquilo é um milagre. Aqueles personagens a aprenderem a andar, a dizerem gudu dada, aquelas estúpidas que não têm interesse nenhum, mas nós eles ainda estão em estado de graça, ainda estão ligados ao lado de lá. E nós estamos a assistir a um milagre que não se aguenta toda a vida, porque depois desaparece, a vida não nos deixa estar em estado de graça. E então isso, quem já viveu, tem muito mais a noção, porque já viu tanta sinistralidade, digamos, que de repente vem aquele bicharoco a andar assim, e com aquele olhar e com aquele... Pá, aquilo é completamente out. E uma pessoa fica fascinada, fica imbecil. Não há nada a fazer, fica imbecil. E faz piadinhas e diz coisas e pronto. E que sabe fazer, não há nada a fazer. Mas há um estudo que em todas as civilizações, os pais e os avós falam com as criancinhas com conversa de Não é uma coisa de civilização específica ou de sociedade qualquer. Sempre é uma coisa inata, inerente. Nós estamos com um bebê ou com uma criança muito pequenina e começamos a falar a parvos. É necessário, faz parte aqui do... Mas é essa tipo ligação quando de repente, até aí, 90% ou 95% da vivência é feita já de uma forma muito prática e já saber que a vida é isto aqui, este gajo está a mentir por causa disto, este gajo não sei, e de repente, como vem aí a pureza que não sabe nada e que não está a fazer isto por causa disto, está só a ser. Exatamente. Não é? Parece que... É fascinante, é completamente fascinante, porque um gajo pode mergulhar quase nesse estado em que eles estão, uma pessoa está ali e é uma maravilha. Antes tipo, de voltar a tribunal e antes de voltar à vida, pois, um gajo estar ali a ganhar um bocado de... Está muito bem. Eu lembro, gosto imenso. De facto, fiquei imbecil, mas pronto. Mas compensou. Hoje, o balanço final é difícil, mas é bom. E como é que foi crescer com 8 irmãos? Pá, que é uma coisa que hoje em dia eu já não conheço ninguém. Alguém que hoje em dia, se conheço alguém que tem 3 irmãos, já é muito, não é? Ou 4, ter 8. Eu tenho 3 anos. Tu tens 3? Boa. Tu irmãos és um, não é? Tens um? Eu também. Eu acho ótimo ter. Gostei imenso de sermos 9. Gostei imenso. Era sensacional. Epá, éramos muito diferentes. Eu era o 8º.
já não, como eu disse há pouco, não me ligavam muito, não é? Pronto, já era às sobras lá da casa, estava lá na ponte e tal. Mas Como é que altera de... para já há muitas coisas. Como é que molda, que é não é? giro isso. Porque uma das coisas é que uma pessoa ganha, em princípio, aquilo que hoje em dia também se chama a resiliência. Isto é, porque ninguém leva a sério. Um gajo faz uma fita, são novos, mais velhos. Deixa de não sei o quê. Sim, Não sei o quê. Um gajo estava doente. Sim, nem são os pais a dizer, já são os irmãos. São os irmãos. Um gajo não quer ir à escola, está doente, e vem logo um que diz: está doente de rabo quente, tira-o daí, mas não sei o quê. E era assim. Portanto, as coisas funcionavam, e isso é muito bom. É muito bom porque um gajo não fica autocentrado. Enquanto um gajo, quando é filho único, tem tendência para dar imensa importância às suas coisas. No meio dos 9, prepara muito melhor para o que é depois a... de certa maneira, prepara. Faz-te a vida, porque a vida não tem nenhum momento em que começa. A vida começa no dia em que nascemos. Portanto, já não é bem preparar, eu já não diria bem preparar, porque já faz a tua vida, porque a vida já existe aí, quando um gajo é miúdo e quando um gajo é adolescente, quando é não sei, um gajo tendencialmente pensa que vai ter a vida, não, mas a vida já foi. Já começou e um gajo tem de ir fazendo. E lá em casa havia essa coisa de sermos... Pronto, havia uma certa troça, porque ninguém se levava muito a sério, éramos muitos, éramos não sei o quê, depois havia os rapazes, havia as raparigas, havia não sei o quê. Eu lembro uma cena com graça, que é lá em casa dos pais, no Natal, havia sempre os presentes, a árvore de Natal, nós íamos dormir, os putos iam dormir, os pais iam à missa do galo, com os mais velhos, e depois voltavam depois da missa do galo, era à meia-noite, voltavam e iam-nos acordar e nós vinhamos de pijama e não sei o quê, ou de roupão, a correr escada abaixo, que aquilo tinha de coisa, vinha escada abaixo para a árvore de Natal, onde estavam os presentes todos à volta da árvore de Natal. Eu lembro-me também, houve um verão, em agosto, que os meus irmãos se acordaram aos putos, foram lá, é Natal, bora. E nós a descermos todos escada abaixo, em agosto, chegámos lá abaixo à sala, não havia nada. Natal é quando o homem quiser, não é? Exatamente, só que não havia presentes, aí é que estava o problema, porque isso o resto, o tempo nós não nos importávamos, mas é o género de brincadeiras, sim, é o sim. género de coisas, e portanto foi muito divertido, foi muito... Eu acho que foi um privilégio, termos 9 irmãos, foi um privilégio, e eu falo assim um bocado alto, a minha voz, o meu tom de voz é um bocado alto. E no outro dia, já foi há uns anos, também já é uma antiga, mas está numa gavetinha. Qual é? Aquela do Kruger? Não, qual foi a do Kruger? A do Kruger é um clássico. Mas há vários clássicos. Há vários clássicos. Vamos editar a secção dos clássicos, qual é? Quando fomos à África do Sul, que estamos lá no Kruger Park, e o objetivo sempre que se vai, não é um objetivo sempre, mas pronto, é aquela coisa de ver os Big Five, não é? Que é o elefante, o leão, o leopardo, e pronto, já não lembro, os Big Five. Já não lembro quais é que são os outros dois. E nós de repente, estamos ali no Jeep, já só nos faltava ver aí o leão, e começamos a ver ao longe, o gajo tem aquela coisa de, olha, acho que está ali, vamos estar em silêncio, para o gajo não fugir. E quando estamos a chegar, o meu pai a dizer qualquer coisa para o lado, o leão olha e começa a fugir. De uma coisinha que estava a dizer para o lado, quase a dizer tipo, pois pá, aqui os leões, já o gajo ouve e faz. E era o pai em surdina. Era low. Em low. Sim. Era completamente... Essa aí para mim ficou um clássico. Não, esta também é uma clássica, digamos assim, nesse sentido, que é, já aqui há uns anos largos, num julgamento, eu estava lá e estava a discutir com o colega do lado de lá, era uma sala relativamente pequena, e falei alto mais, ou qualquer tom, e a juíza disse, doutor, se faz favor, não fala assim, nesse tom, e não sei o quê. E eu disse, doutor, vou-lhe dizer uma coisa, nós éramos 9 irmãos, eu era o 8º, estava lá na ponta, a minha mãe dizia, Chiquinho, fale mais baixo, e ela não conseguiu, acha a doutora que vai conseguir. Houve ali um frio na sala, houve ali um momento em que a coisa podia derrapar, mas depois riu-se tudo e acabou. Eu nem sei como é que me inspirei a dizer aquela história. Eu não me lembro se a mãe me dizia para calar, mas devia dizer muitas vezes até. Sim. Para dizer a verdade, porque eu falava sempre quase aos berros. E portanto, era assim. E ali até se calhar serviu para divertir. É aquele logo quebrar Para divertir, pois. Já nem me lembro qual era o processo, nem qual era o colega, isso já não me lembro. Já. Para torná-lo mais leve. Não dá, porque o meu grande princípio nisso, dentro dessa história do Poirot de não encher a cabeça, eu tenho uma memória excelente, esqueço-me de tudo. Portanto, acaba-se que isso é uma sabedoria, porque a capacidade de esquecer é das melhores capacidades que foi dada ao homem, não é? Uma pessoa ser capaz de esquecer, se uma pessoa não esquecesse, estávamos feitos. Mesmo se só tivéssemos coisas boas, era insuportável. Uma pessoa tem de saber esquecer.
E eu esqueço com grande facilidade. Há Mais muitas do coisas. Eu agora já tenho uma nova coisa que é... Já não tenho aquela coisa que me entrou por uma orelha e saiu pela outra. Não entrou. Já tenho o princípio que é... Não, essa não entrou. Essa não entrou sequer. Ela nem vai achar que vai ocupar espaço, não é? Nada, nem entrou. Já descobri esse método de funcionamento. Esse aí, da por memória. acaso, foi das tuas frases ou descobertas recentes que também mais me marcaram. Isso mais do que a capacidade de um gajo se lembrar, a grande cena do cérebro é a capacidade de se esquecer. Pois é, mas eu já descobri isso. Até era o tio Pedro, Sim. o meu irmão, que disse isso a primeira vez que eu me lembro. Éramos nós, adolescentes, e andávamos na fase dos fumos, quando fumámos. E eu lembro de uma vez estarmos a falar, não sei o quê, e ele disse: a maior capacidade de Deus deu ao homem foi a capacidade de esquecer. Mas aquilo perdeu-se nos tempos, mas ele ficou lá num álbum qualquer, numa coisa, e depois vinha recuperar mais recentemente. Já com o vivências, Já com a não é? vivência. A saber o quão importante aquilo Exatamente. Quão Na altura, certeira é a frase. na altura isso, a frase não tinha tanto significado, não tinha o conteúdo que tem foi. hoje Sim, em dia. saiu-lhe ali uma jam, mas sem ele Exatamente. saber o quão... O conteúdo. Pois, se calhar era à volta de uma história qualquer que era bom ter esquecido, não tinha interesse nenhum, ou que, Claro, era, é isso. ou que era mau, ou que era desagradável. Ou Mas depois assim. um gajo agora vê no grande plano. Pois. E hoje em dia, acho que nós, aqui todos com a nossa idade, já conseguimos perceber, de facto, a importância de um gajo não se lembrar de certas coisas, de se ter esquecido. Claro. É Que uma isso aí sagesse, é- é uma sagesse, é uma sabedoria. A desmemória é uma sagesse. É preocupante quando depois já é... Sim, quando um gajo já não controla e está... Pois, exatamente. Como é que te chamas? Essa aí é mais pesada. Se bem que tu, desde sempre, se eu agora dissesse, por exemplo, que me falta uma cadeira no curso, E eu ia telefonar à mãe a perguntar se era verdade. não é isso? Eu nunca... Quer dizer, não é verdade isto. Mas não... Não, mas não, há muita informação que não retenho. Muita informação que não retenho. Porque... eu penso que já é... Penso não, é um mecanismo já inconsciente. Mas acho um bocado irrelevante. Há muita coisa que eu acho que é irrelevante. Não vai alterar nada e, portanto... pronto. Sim. Se estavas, logo saber se estavas filtrar. no terceiro ano ou se estavas no segundo ano, eu Sim, nunca impossível. sabia. Sim. Nunca sabia. Nunca soube. Se E mesmo fazias- o curso, não é? O mesmo curso tem de fazer um esforço para lembrar. O curso, ou os anos, datas dos anos, ou essas coisas todas. Isso até São tudo coisas. Pronto, há pessoas que têm muito boa memória para essas coisas, não terão para outras. Há pessoas até que decoram, olha, os números de telefones, que sabem números de telefones. Bem, hoje em dia acabou, os números de telefones era antigamente. Quando era Por preciso acaso é saber. verdade, já é impossível, porque agora, quando tu queres, antes, tu quando ligavas a alguém e estavas na lista telefónica, aparecia o nome da pessoa e o número em baixo. Era. Agora tu já nem vês os números. Tu Acabou. já nem sabes uma pessoa se é 96 ou 93. Nada, acabou. Não interessa. Hoje em dia é só pessoas mesmo. É curioso. Já não... Yeah. Mas eu ainda me lembro de vários números. Houve 5 ou 6 números que ficaram dessa altura, mas desde aí nunca mais houve nenhum que o gajo já não decora números há... Sim, Eu posso dizer sei o meu e o da minha mãe. Só. o telefone. Pois, é bom. Eu sei de amigos, sei tipo de Não, isso 4 não ou 5 amigos. Não consigo. E de pais. Sei, mas dessa altura que... Não sei, eu também sempre tive mais memória visual de... Pá, Números e de coisas e tal. sim, números não tanto, mais nomes, mas... Eu ainda me lembro da matrícula do carro do meu pai quando eu tinha pai 4 anos, 6 anos. Eu nunca me lembro. Que é LF 2500, era assim. Era um Mercedes destes que são dos táxis. Na altura era um 180, ou lá que era coisa. Ainda me lembro do LF 2500, mas o seguinte Mas já eu- não. Lembro dessa matrícula, ficou-me na cabeça. Sim, mas é isso, mas não te lembras das tuas. Não, nenhuma, nem sei. Estou sempre com um problema com o carro, já tinha há 10 anos para aí e não me lembro de. Isso é que é lindo, é saber essa primeira do pai, Pois, do avô. exatamente, mostra bem os mecanismos da memória, que engraçados que são, não é? Que criativos É que por- são. Exato, Tem de mas sempre é fazer porque um há ali esforço. alguma razão, ou quando é que se soube, ou a maneira que ele disse, ou o momento em que foi um momento importante onde ele apareceu com o carro, e como foi um momento importante, depois liga-se a Eu isso, não é? comprei, Tem de haver eu uma... comprei um livro para tentar perceber isso, que é género Why We Remember Things, ou qualquer coisa assim, mas não consegui ler. Isso é que é chato, portanto, não vou conseguir ainda. Mas não de quê? consigo. De Um tempo? livro à série agora, um livro à série. Why We Remember Things, Sim, que é, sim, coisa, sim. é uma análise séria de um americano lá que é à volta dos mecanismos neuroniais Deve ser interessante isso aí. da memória. É interessante, mas implica um gajo perder bastante tempo. Mas porque é mesmo grande, ou é denso, ou é... Why We Remember, aí está ele, não é Things, é Why We Remember. Isto é bom, porque se eu tivesse a inventar,
Pois é, aqui estás. Está a ver? All Logo Knocking apanhado. Memories, Power to Hold On. Tenho lá isso em casa. Mas não li ainda. Mas sim, memória é dos Eu mais. acredito que há muita informação que entra por osmose, não é? Uma pessoa tem o livro ali ao pé, se o puser na mesinha de cabeceira, Claro. durante a noite, vai entrar. Eu estudava imenso assim antigamente. Bem, o que eu estudei assim através da osmose, bem, era uma coisa Tudo coladinho ali Tudo. a ver se. que mudava. Não, para ficar um bocadinho rijo. Tinha de pôr ali ao lado, mas estudei muito assim. Outra que eu também lembro, agora estava a pensar de livros, é aquele clássico de ir ler para a banheira, ler os patinhas. Bem, eu não posso contar toda a minha existência trágica nessas áreas. Por exemplo, eu adorava ler na banheira e estava horas. Eu uma vez tive um incêndio em casa porque eu já vivia sozinho. Isto já é uma coisa recente. Recente? É uma forma de dizer 50 anos. Bem. Bom, sim, eu teria quantos de idade? Não devia ter 30 ainda. Foi há muitos anos, de facto. E tinha a mania de estar a tomar banho de banheira, água quente, ter um gin tónico ou um whisky, um cajus ou amendoins, uma coisa qualquer, estava a comer e beber, mas depois a água ia arrefecendo. Então eu ligava a água quente, abria o ralo e ia saindo e ia Sempre para aquecendo. renovar ali o. Quase, não era completamente, de vez em quando tinha de parar, mas tinha assim. Bem, a certa altura eu vivia sozinho, era um apartamento muito pequenino, era a casa de banho, o quarto, e uma salinha, e uma kitchenette, era uma kitchenette na parede. Bem, começo a ouvir barulhos lá na sala. Bem, não está cá ninguém, não é? Bom, lá saio, estava a arder a cozinha, o armário da cozinha, porque o esquentador estava lá dentro, o esquentador estava há tanto tempo, bom, estava a arder. Sobre uso. Bem, e depois, a primeira coisa engraçada eu tenho de ir avisar os amigos. Quem morava ali num andar ao lado, num apartamento ao lado, lá era em Cascais, era o Carlos Maria Trindade, que era dos Heróis de Mar, dos Madre Deus e tal, de quem era amigo, era isso. E então, a primeira coisa que uma pessoa pensa, está a sair do banho, vou avisar, vou dizer para chamar as coisas. Mas estou nu. Estou nu. Tape, modo não me tape. Uma pessoa tem de decidir qual é a medida mais sensata. Mas eu o que fiz foi, aquilo estava só a arder um armário. Depois descobriu-se, era uma estupidez deles, aquilo tinha um esquentador e aquele tubo que sai do esquentador era em PVC, era em plástico. Portanto, pegou fogo. Bem, era uma coisa louca em termos de segurança. Os bombeiros depois chegaram e disseram, mas isto é impossível. Estava a arder o plástico. Claro, sim. Mas, portanto, não era muita coisa. Era o barulho a crepitar e tal. E nem sequer as portas do armário ficaram estragadas, mas não arderam. Não houve assim grande coisa. E então, eu decidi apagar primeiro, ir avisar o Carlos Maria, e depois vinham os bombeiros, e eu via do andar de cima a passar os bombeiros, e os bombeiros, quando vêm sempre de machado, não é? Aquela coisa é para partir, os gajos vêm, porque aquilo é uma oportunidade que eles têm de exercer a profissão em grande, não é? Portanto, eu vi-os passar e não lhes disse nada. Passaram para o lado, aquilo era num beco, deram passar para lá, e quando voltava, o que eu disse era, é aqui, mas já apaguei, que era para ver se... Mas foi impossível, chegaram lá e tal, vai os armários todos da cozinha, os gajos, não, que era perigoso, que era não sei o que mais, e pronto. Isto para dizer que isto é um acidente dentro dos banhos. Sim. O que o Pedro estava a contar é quando era É um miúdo. semi, não é bem um acidente, é um semi, porque. É um semi, eles não, fazem semi. Não, isso, Mas- e o whisky estava impecável e aquilo estava... Bebia essas coisas e hoje em dia era incapaz de... Sim, eu imaginar-te ver de whisky já é estranhíssimo. Já, pois, pronto, mas tu tens as suas fases. Sim, Como esta história que tu estavas a lembrar, que era, eu tomava banho de manhã quando era miúdo, mas era mesmo miúdo. E então... punha óculos de submarinos, de coisa submarina, e estava a ler debaixo d'água. Lia as revistas Patos Donald, Zé Cariocas, aquilo depois estragavam-se, como é evidente, mas era divertido, estava ali, ia para a banheira e ia ler. Vou ler e tal. Vou ler e desfaziam-se os livros ali. Eram efêmeros, eram livros efêmeros também. Por acaso, verdade seja dita, tenho muitos desses Patos Donald, Zé Cariocas, Três Patinhas e Luluzinhas e Bolinhas encadernados. Mandei encadernar na prova altura, d'água. até tenho encadernados. Esses não foram sujeitos ao banho, mas eram Essa aí é eventos. muito boa. Essa. Sempre adorei essa. A ideia. Porque eu percebo completamente a ideia de estar em mergulho, não é? Estar tipo. E estar lá dentro em Estás aventura. na água, estás com os óculos, vês perfeitamente que é o vidro. Até se vê e tu melhor, vais passando não é? e não sei o quê. Até se vê melhor. Sensacional. Eu tenho uma boa imagem, agora já não me tenho tão presente agora, porque uma pessoa... A memória tem essa vantagem, não é? Esquece coisas. Olha, eu estava a lembrar de uma coisa com memória,
com interesse de contar, que tu não te lembrarias, provavelmente, e que é interessante contar. Eu assisti a um fuzilamento. E na Guiné-Bissau. Eu estive na Guiné-Bissau como cooperante 2 anos e tal. Como advogado popular. Confesso que naquela idade mais popular que advogado. Depois fui tornando mais advogado e menos popular, talvez. Nessa altura... E assisti a um fuzilamento, foi com uma condenação, pena de morte, era um tipo que tinha morto não sei quem, e assisti ao fuzilamento. Mas estavas lá como Advogado, mas eu não tinha defendido esse indivíduo, não tinha estado como advogado cooperante, portanto, dentro do Ministério da Justiça, comissariado, como se chamava na altura e tal, mas eu quis assistir, porque eu entendi que já que estava dentro da máquina da Justiça, devia ver lá a funcionar na sua plenitude, ninguém me obrigava a assistir. E aquilo é uma coisa surreal, quer dizer, estranhíssima, porque uma pessoa não está preparada para ver um tipo a ser morto. Claro. Quer dizer, não faz parte. Nós estamos habituados a ver, sei lá, um gajo a cozinhar ou coisas desse género, a matar. E, portanto, aquilo era um descampado, era no aeroporto. Era lá, acho que era Bafatá, lá em Bissau. E parecia um cenário de teatro, estava ao tipo, era um tipo alto, com as mãos atadas atrás das costas, e eram tipo 5 tipos com metralhadoras a coisa. E depois, este é um dia, pode-se contar, já passaram tantos anos, eles chegaram à conclusão que a cova que tinham aberto era pequena demais para ele, que ele era muito alto. E então tiveram ali a cavar a cova antes de matar. Isto é verdade, é uma história verdade. E eu fui-lhe acender um cigarro, fui-lhe dar um cigarro a fumar. Eu na altura fumava. Eu fumei pai 2 vezes na vida durante 3 meses, mas depois não aguento. Fico cheio de tosse, felizmente. E então tentei ficar viciado e não consegui. E então fui lá acender um cigarro e tive com ele a dar-lhe fumar. E como ele estava com as mãos atadas, eu que lhe punha o cigarro na boca e tirava a boca e ia falando. Bem, e o tipo, pronto, tinha assassinado de uma forma brutal, com uma baioneta, assaltar um velhote. Bem, a história era um bocado sinistra. Bom, e um gajo de que idade? Só para... devia ter entre 20 e tal, 30, talvez, sim, talvez devia ser assim, à volta disso. Era militar, acho eu, ou era polícia, já não me lembro bem. Esqueci-me. O que eu ia dizer, por causa de me lembrar, é o seguinte: eles não o vendaram. Ele não quis pedir clemência ao Presidente da República. Podia-se pedir, eu tentei convencer que se podia pedir clemência ao Presidente da República, ele não quis. Não, porque ele tinha interiorizado que devia morrer. Pois é claro que... E quando eles apontam, os 5 tipos apontam para ele as metralhadoras para disparar, ele está assim dado. E nessa altura, quando ele percebe mesmo, os olhos saltam das orelhas. Não saltam nada, eu é que vi como tendo saltado das orelhas. E eu, durante imenso tempo, ainda conseguia ver aquele olhar dele. Hoje em dia já não consigo. Portanto, era para dizer isso que estava a dizer dessa história de não lembrar. Sim. Hoje em dia já não consigo ver aquele olhar, mas eu durante muito tempo conseguia ver aquele olhar dele quando percebeu. Depois também vi que um dos tipos que disparou para o ar. Claramente não quis ser, não quis executar. Pois, eles já têm 5 por causa disso, não é? Já sabem que há um gajo ou outro, exato. Que... Não, eles põem 5 não é por causa disso, é para não se saber quem é que matou. Teoricamente como todos disparam, não se sabe quem é que matou, nenhum deles ficará com o problema de consciência. Mas eu, por acaso, vi que houve um que levantou a arma e disparou para o ar. Os outros dispararam. Olha, numa dessas, de repente, os 4 para cima, não é? Já é Monty Python. Já é Monty Python também. Os Monty Python têm assim uma cena dessas. Mas foi... Mas consegues-te agora lembrar de alguma coisa dele? Ou não? Fisicamente? Sim. Opa, eu acho que já misturo com outras histórias. Pois. Este qual é? Este não é o do homicídio. Ou é? Este é o do homicídio, é. Porque eu tive um outro caso que era um tipo... Esse do homicídio não fui eu que o defendi. E esse foi o que eu assisti. Foi. Porque eu tive um outro caso que eu defendi, que era uma história sinistra, coitado. Porque... Também lá. E também foi condenado. Esse foi condenado à morte, mas esse não assisti. Que tinha violado uma criança de 3 anos. E era terrível porque os julgamentos faziam-se nas terras Bafatá, Belém, no sítio onde tinham acontecido os crimes, porque ia ao tribunal militar, era uma coisa pedagógica. E então... eu ficava lá instalado devia ser um antigo hotel, mas aquilo tudo estava um bocado decadente, mas ficava lá e todas as manhãs de manhã cedíssimo o pai dele aparecia-me lá para ir falar comigo do filho que sabia.
Opá, e que ele atribuía tudo a maldades, a coisas espirituais. Divinas. Tudo a coisas ao chamado Irã, mofinesas, a maldades espirituais, e portanto não percebia, mas eu tinha de ir com ele. E então, Mas ele ia lá meio justificar ou pedir... ia ter comigo. Eu era a figura que fazia a ligação entre ele e o filho, e entre ele e aquela realidade judicial e tal, portanto ia ter comigo, e eu ia. Opá, e o pior é que íamos sempre, ele queria-me sempre pagar um copo. Eu tive de ir durante aqueles dias que foi o julgamento, todos os dias de manhã, beber um brandy Constantino. Bem, é uma coisa. Digo-vos, um brandy Constantino de manhã é qualquer coisa que eu merecia uma medalha só pelo brandy Constantino, palavra de honra. Mas, pronto, fiquei com uma ótima relação com ele, coitado, ficou, mas o filho lá se foi embora. Enfim, isto era uma história, pronto. Que, Sim, essa aí do fuzilamento não sabia. Pois, nem sabias. Pronto, então, eu achei que... Não sei se os watchcasts vão achar alguma graça a saber Watchcast, o público do podcast. Os watchcast. Exato, os watchcasts. A nomenclatura que foi dada aqui neste episódio. Isto, entretanto, não é uma coisa que... Epá, eu não gosto nada daquela expressão do... Epá, se me tivessem dito há 5 anos que eu ia tal, é tipo, pá, nem na semana passada tu ias saber certas coisas, quanto mais há 5 anos, não é? Mas, de facto, se nós pensarmos... tu vires ao meu podcast, nós sempre tivemos essa coisa de meio, sei lá, de pensar na exposição das coisas, não é? Eu lembro quando gravava os sketches de Boomerang e não sei o que era, tipo, ter atenção a não filmar isto, a não se perceber isto. Pois, não se ver o interior da casa, quer dizer, eu sou um defensor da privacidade, sou de facto grande defensor da privacidade, porque uma pessoa não deve ser obrigada a dar a conhecer de si ou do seu mundo, senão aquilo que quer dar. Pronto, se uma pessoa não quer, não dá. Eu acho que, e portanto tinha sempre aquele cuidado de que vocês não filmassem não sei o quê, ou um determinado quadro, ou um livro, ou um quarto, ou uma fotografia, ou uma coisa qualquer e tal. Mas nem sempre foi respeitado. Pois é. E olha a brincadeira em que acabou agora. O que é? Contigo aqui, em exposição total de coisas de família e de... É verdade. Eu nunca, e recusei-me sempre, nunca dei entrevistas nenhumas como advogado, fui muitas vezes... e programas de televisão, histórias, nunca dei, recusei-me sempre a falar de mim, porque não falava de coisas de tribunais, falava de coisas de liberdade de expressão, falava de entrevistas de não sei o quê, sobre a justiça na América, sobre não sei o que mais, mas a minha vida pessoal sempre achei que não tinha interesse nenhum. Aqui é diferente, eu aqui estou a construir contigo uma história, estamos aqui num processo criativo em que não é a minha vida, não é uma entrevista, não são os factos em si, é este evento em si que estamos a criar que eu gosto. E agradeço por é mais isso. gostares do momento. Muito bem, pá. Epá, tínhamos milhares de coisas para falar, mas também não sei se queremos começar a conversar agora. Coitadas dos watchcasters. Coitados dos watchcasters, acho que já estamos aí. Já estamos assim bem. Não sei se queres parabenizar-me ou qualquer coisa. Então já disse carreira. Isto. Não, estou a brincar. Não, já disse isto, tive um trabalhão para dizer esta tralha, tinha isto construir uma coisa de uma maneira falsa completamente, construir para derrapar aqui e agora quero mais parabéns, meu Deus. Não, o que eu ia perguntar era qual é que é, para já duas, uma pergunta por acaso, esta tinha mesmo pensado já, desde que pensei em, já está aí. Ai, água, então é boa. Obrigado. Que pensei que se, por exemplo, naqueles momentos em que eu ia falar contigo ou tinha um problema qualquer de pá, isto aconteceu, o que é que eu faço aqui, não sei o quê, e depois tu dás um daqueles conselhos bons de pai e que vês que fizeram sentido e que eu percebi e tal, se depois eu vir as costas e tens aquelas coisas tipo, dei-lhe bem. Estás a ver? De sensação de... Que foi bom o que eu disse. Sim. Ou que tu aprendeste bem? Sim, as duas juntas, não é? Cai a tipo, ui, acertei com esta. Sim, eu tenho um bocadinho de... Eu procuro sempre um bocadinho autodiminuir-me, que é para não... Acho que uma pessoa tem sempre erros de paralaxe em relação a si mesma. As pessoas acham sempre que são melhores do que são.
As pessoas estão sempre convencidas que são mais bonitas, são mais inteligentes, são mais úteis, são mais... Portanto, eu estou sempre a tentar me diminuir a mim mesmo, perante mim mesmo, no meu espelho interior, estou sempre a tentar fazer. Mas não é fácil, porque o ego, uma pessoa quer estar por cima, quer brilhar. E, portanto, não, eu fico sempre satisfeito quando consegui, como vocês faziam com aquela história do Daniel, não é? Que consegui transmitir-vos síntese de conhecimento, coisas que podem ser úteis, são curtas, são práticas. É como teres um canivete, dá sempre jeito. E, portanto, uma pessoa poder fazer isso, eu gostava, e tenho a noção que vocês, eu digo vocês porque eu aí tenho uma grande proximidade entre ti e a Luísa. Para mim os filhos não são uma entidade única, mas são em grande parte dentro da minha afetividade e até da minha consciência, são vistos globalmente, embora vocês sejam cada um individualmente, mas para mim são um todo, são aquilo que resultou do encontro da vossa mãe e de mim. Portanto, para trazer a mãe à tona também. Mas estava a faltar aqui, não sei o quê. Coitada da senhora lá em casa depois. E nada. Aliás, espera o tempo todo de uma menção. Não é só dizer que é acelera. Foi muito reduzido. Acelera. Quer dizer, coitada, há anos a sacrificar-se, a tentar um momento de brilho e depois é isto aqui que fica. Ela parece que sim, senhora, pega-me. Acho que ia rápido. Era triste. E qual é que é a sensação de depois veres-te em beats de stand-up? Sejam eles reais ou não é? As tuas piadas? As minhas piadolas, sim. Acho divertido. Acho divertido que são mais criativas ou menos criativas, são mais verdadeiras, são menos verdadeiras, mas acho bem que eu possa ser útil para isso, não é? Portanto, sou útil, e uma pessoa quer sempre ser útil aos filhos. Não é? Portanto, se eu posso ser útil na tua criatividade, ótimo, ainda bem. Eu estou contente com isso. Tenho carta aberta para continuar seja no que tu fazes, eu acompanho com prazer. Divirto-me, penso. Não dou muitas opiniões, como sabes, porque evito dar opiniões. Sim. Porque acho que os pais que interferem muito nos filhos são irritantes. Acho que um gajo não deve interferir muito nos filhos, deve deixá-los, porque nós vemos mal as coisas. Temos mais, o espaço nosso é mais de gostar e de ajudar. É a disponibilidade, não é tentar orientar, mais que orientar ou tentar dar opiniões. Olha, se tinhas posto isto aqui. É irritantíssimo. Até pode ter razão uma vez ou outra, mas não é produtivo como maneira de estar. A melhor maneira é ser... está disponível, existe e tal. E gosta, o afeto. Porque, no fundo, terminando de uma forma ainda mais sinistra, porque o amor é que é a coisa. O amor é que é a coisa. O amor é que é a grande coisa, portanto. Grande declaração. Olha, acabamos aí bem que está aí a estrear agora o Pata de Ganso. Bom. Está aí em estreia. Estou a ver, sim senhora. Está colocado, já está com... quantos likes, quantas visualizações, quantos... Não sei, começou agora. Muito sim, bem. Senhor. Estavas com um belo cabelo também na altura. Estava bem na altura. Na altura que eu estava bem. A brincar já estou diferente. Aquilo já é um ano e tal. Pois é, completamente. Não é? Um gajo já não se reconhece ali, pá. Mas giro. pronto, olha. Foi bom, gostei estamos desse assim, espetáculo. Episódio 100. Foi bom espetáculo, né? Também gostei. Este aqui, por acaso... é o último. Estava a pensar qual é que foram... Eu fui ao primeiro e ao último. Primeiro e último. Foi ao primeiro em Guimarães, nós fomos ao primeiro em Guimarães e depois fomos ao último que era no Campo Pequeno, não era? Não, eu depois acabei em Almada, mas foram ao do Campo Pequeno. Eu acho que foram o último do Campo Pequeno. Exatamente, era que o último é este aqui. Acho que era o último do Campo Pequeno, tinha essa ideia. Eu não sabia que tinha havido a Almada. Sim, não, mas nesse segundo já nos pagaste para ir. Claro, aí já... Esse já não fomos voluntariamente, o de Guimarães não foi voluntário, o segundo já foi. Sim. Não, mas foi este aqui que eu pus, que eu filmei. Quer dizer, filmei todos, mas foi este aqui que eu pus, portanto... Ótimo. É isso, pá. É bom ver, vamos ter grandes coisas. Mas assim, continuamos aí para a semana. Não, por acaso, eu daqui a 2 dias vou para o Japão. Boa, isso é que é sorte. Quer dizer que estás mesmo a pôr termo, portanto, o sapatinho nada, piso nada.
Está a chegar ao fim, está a ver pouco. Vai chegar a fim, nada, continua, isto vai acabar. Não, Vais para o Japão, isso é que é bom. águas, olha. temos quando este episódio sair, já estou em Não, para Tóquio. umas chinelas ou qualquer coisa. Não, poupa, não vale a pena. Quando este episódio sair, estou em Tóquio. Já. Eu vejo por ti. Eu vejo por ti e depois digo. Por acaso também deve ser uma boa sensação, tipo, o meu filho já vai para o Japão, não é? Sim, mas volta. Sim, depois Sim, eventualmente. o meu filho já vai para o Japão, dá assim uma notícia. A grande notícia. Não é assim uma grande notícia. Sim, ele acaba é por uma coisa voltar, temporária. Ele volta. Ele não foi exilado para o Japão. Mas já, boa. Ai. Ok.